Muito velha, disseram a ela. Aos 28 anos, Beatriz Lima foi abandonada em uma estação de trem, com a humilhação como única bagagem. A chuva caía sobre Goiás, enquanto seus sonhos desmoronavam. Seus olhos, que tanto haviam chorado por um amor perdido na guerra, agora enfrentavam uma nova rejeição. Mas o silêncio de Rafael Campos, um homem marcado por suas próprias perdas, tornou-se a linguagem que suas mãos cicatrizadas aprenderam a ler. Entre as paredes de Curva do Lobo, dois corações partidos descobriram que o tempo nunca é inimigo de quem sabe esperar. Se esta história de rejeição e redenção ressoa em sua alma, compartilhe com um gostei, como quem abraça alguém que voltou a encontrar seu caminho. E agora conte-nos, como você acha que terminará esta história de Beatriz e Rafael? Sua voz é o capítulo que falta. O outono de 1874 cobria o território de Goiás com ventos frios e o aroma distante de lenha queimada. Na estação de Poeira, as tábuas de madeira rangiam sob as botas dos viajantes, enquanto o trem soltava seu último suspiro de vapor. Beatriz Lima apertou contra o peito a pequena mala de couro gasto, única companheira de uma viagem que havia consumido não apenas quilômetros, mas também esperanças. Aos 28 anos, Beatriz carregava nos olhos o cansaço de quem esperou tempo demais. Seu vestido azul, cuidadosamente passado na noite anterior, numa tentativa de impressionar quem nunca havia visto, agora parecia tão fora de lugar quanto ela mesma. O vento brincava com as mechas castanhas que escapavam de seu coque austero, como se quisesse despenteá-la antes de seu grande encontro. Procurou entre a multidão o rosto de Bruno Mendes, aquele homem que, através de cartas cuidadosamente escritas durante 6 meses, havia lhe prometido um lar, uma vida nova, longe da solidão que a acompanhara desde que a guerra levou todos os jovens de sua aldeia. Beatriz Lima, uma voz áspera interrompeu seus pensamentos. Diante dela não estava Bruno, mas uma mulher de uns 60 anos, com o rosto marcado por rugas profundas como leitos secos de um rio, e um olhar que avaliava cada centímetro de seu ser sem disfarce. Sim, sou eu, respondeu Beatriz, tentando não deixar que sua voz revelasse a confusão que sentia. A senhora deve ser Gertrude Mendes, a mãe de Bruno. A mulher não estendeu sua mão, apenas endureceu ainda mais sua expressão. Meu filho me enviou em seu lugar. O coração de Beatriz deu um salto doloroso. Aconteceu alguma coisa com ele? Perguntou, sem poder evitar que um tremor deslizasse entre suas palavras. Gertrude a olhou de cima a baixo, como quem examina um cavalo antes de comprá-lo, e seus lábios finos se curvaram em um sorriso sem alegria. Aconteci eu, senhorita Lima. Disse ao meu filho que ele precisa de uma esposa jovem, fértil, não alguém que já aprendeu a se conformar. As palavras se cravaram como espinhos no peito de Beatriz. O barulho do trem se preparando para partir novamente pareceu amplificar-se em seus ouvidos enquanto Gertrude continuava. Vim dizer que você não é bem-vinda. Bruno encontrou outra, mais jovem, mais adequada. Beatriz sentiu como se o chão sob seus pés parecesse se dissolver. O trem assobiou, levando consigo o futuro que havia imaginado durante noites de insônia. Engoliu as lágrimas que ameaçavam denunciá-la. Não choraria diante dessa mulher. Compreendo, foi tudo o que conseguiu dizer com uma dignidade que nem ela sabia que possuía. Obrigada por vir me informar. Gertrude pareceu quase decepcionada com sua compostura. Assentiu secamente e partiu sem mais palavras, deixando Beatriz sozinha na plataforma, com o vento do outono colando-se à sua pele como um lembrete cruel de sua solidão. Da sombra de um pilar, um homem observava a cena. Seu rosto permanecia parcialmente oculto, sob a aba de um chapéu gasto, mas seus olhos da cor da terra úmida refletiam o entendimento de quem conhece bem o que é ser deixado para trás. O apito do trem desvaneceu-se na distância, levando consigo os últimos ecos de uma promessa quebrada. Beatriz permanecia imóvel na plataforma deserta, sentindo o peso da realidade esmagar lentamente seus ombros. A estação de Poeira, antes agitada, agora mergulhava em um silêncio interrompido, apenas pelo ranger da madeira sob seus pés e o distante grasnar dos corvos. O homem do chapéu continuava ali, como uma sombra ancorada à borda de sua visão. Beatriz o observou de soslaio, perguntando-se se seria um daqueles predadores que espreitam mulheres vulneráveis. Mas algo em sua postura
Na maneira como mantinha a distância, falava-lhe de um respeito que raramente havia encontrado nos homens. Com passos medidos, ele se aproximou. Não era um homem bonito, segundo os padrões habituais. Seu rosto, curtido pelo sol e pelo vento, mostrava pequenas cicatrizes que falavam de uma vida difícil. Sua barba de vários dias emoldurava uma boca séria que parecia pouco acostumada a sorrir. E, no entanto, havia uma gentileza em seus olhos que contrastava com a dureza do resto de sua aparência. Senhorita! Sua voz era grave e áspera, como se as palavras tivessem que atravessar terreno difícil para sair. Tem para onde ir? Beatriz ergueu o queixo. Um gesto instintivo nascido de anos protegendo sua dignidade. Não é da sua conta. O homem assentiu, aceitando a barreira que ela havia levantado entre ambos. Chamo-me Rafael Campos, disse simplesmente. Tenho um rancho a algumas milhas daqui, Curva do Lobo. Beatriz desviou o olhar para o horizonte, onde as montanhas desenhavam silhuetas escuras contra o céu do entardecer. Não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro suficiente para uma passagem de volta. E voltar, para quê? Para um povoado onde já não havia nada para ela. Por que me diz isso? Perguntou com a desconfiança de quem aprendeu que a bondade costuma ter um preço. Rafael tirou o chapéu, um gesto que revelou um cabelo castanho escuro com alguns fios grisalhos nas têmporas. O gesto lhe conferiu uma vulnerabilidade inesperada, porque vi o que aconteceu. E porque sei o que é chegar a um lugar sem que ninguém o espere. Houve um silêncio. O vento agitou o vestido de Beatriz, e ela apertou mais forte a alça de sua mala, como se fosse uma âncora para sua dignidade. Não preciso de caridade, murmurou, embora as palavras soassem ocas até para ela mesma. Não ofereço caridade, respondeu ele, voltando a colocar o chapéu. Ofereço um teto. Tenho um quarto vazio. Não é luxuoso, mas ninguém vai tratá-la mal sob meu teto. Beatriz estudou seus olhos procurando a mentira, o desejo oculto, a armadilha. Só encontrou uma solidão, que reconheceu como reflexo da sua própria. Por que faria isso por uma desconhecida? Rafael pareceu considerar a pergunta, como se ele mesmo buscasse a resposta. Talvez porque já estou cansado de falar sozinho com o vento. Não era uma resposta galante nem ensaiada. Era uma verdade nua. E num mundo onde as mentiras bonitas a haviam levado até aquela plataforma desolada, uma verdade feia se tornava estranhamente reconfortante. Não, disse Beatriz, finalmente surpreendendo tanto Rafael quanto a si mesma. Se vou com você, será como empregada. Posso cozinhar, limpar, costurar. Não aceito favores. Uma sombra de sorriso apareceu no rosto do homem, tão breve que poderia tê-la imaginado. Como a senhora preferir, senhorita Lima. Como sabe meu sobrenome? Perguntou ela, subitamente alerta. Todo mundo sabe quem esperava o trem de hoje. Os segredos viajam mais rápido que a ferrovia em poeira. Beatriz sentiu o rubor da humilhação espalhar-se por suas bochechas. Seu fracasso já era conhecido, então. Um motivo a mais para não ficar na cidade. Tem cavalo? Perguntou Rafael, apontando para uma carroça desgastada que aguardava a alguns metros. Beatriz negou com a cabeça e levantou sua pequena mala. Só isto. Rafael assentiu e pegou a mala de suas mãos. O breve contato de seus dedos foi como uma corrente elétrica, inesperada e desconcertante. Ambos fingiram não notá-la. Vamos então, antes que anoiteça. E assim, Beatriz Lima seguiu um desconhecido rumo ao desconhecido, deixando para trás as cinzas de um futuro que nunca chegou a existir. O caminho para a Curva do Lobo serpenteava entre colinas cobertas de artemísia e capim seco, que ondulava como um mar dourado sob o vento. A carroça avançava com um chacoalhar rítmico, que, estranhamente, acalmava os nervos de Beatriz. Ao seu lado, Rafael conduzia em silêncio, com o olhar fixo no horizonte e as mãos firmes sobre as rédeas. Não era um silêncio incômodo, mas sim um descanso. Como se ambos tivessem falado demais durante muito tempo com outras pessoas e agora pudessem finalmente calar. O sol começava seu descenso quando o rancho apareceu diante deles. Uma construção modesta de madeira e pedra, com uma varanda que rodeava a fachada principal e um telhado de 2 águas. Não era a casa mais elegante que Beatriz havia visto, mas havia algo nela que sussurrava a palavra lar, de uma maneira que as mansões mais ostentosas jamais poderiam fazer. Em volta da casa principal se distribuía um celeiro, um pequeno curral onde vários cavalos pastavam tranquilamente,
e o que parecia ser uma oficina. O conjunto recortava-se contra um fundo de montanhas azuladas que pareciam guardiãs silenciosas daquele pedaço de terra. É aqui, disse Rafael, rompendo o silêncio enquanto detinha a carroça em frente à casa. Não é grande coisa, mas é meu. Em sua voz havia um orgulho tranquilo, o tipo de orgulho que não precisa proclamar-se aos gritos, porque está profundamente enraizado. Beatriz sentiu uma pontada de inveja saudável. Ela nunca havia possuído algo que pudesse chamar verdadeiramente de seu. Desceram da carroça, e o cheiro de terra úmida, pinho e fumaça de lenha envolveu Beatriz como um abraço inesperado. Respirou fundo, deixando que aquele aroma apagasse o odor metálico do trem e o perfume demasiado doce de Gertrude Mendes. Rafael carregou a mala de Beatriz e a conduziu até a casa. Ao entrar, ela se surpreendeu com o calor que emanava do interior. Esperava encontrar a típica desordem de um homem solteiro, mas em seu lugar descobriu um espaço ordenado, embora austero. Os móveis eram simples, mas bem cuidados. Uma grande mesa de madeira dominava a sala de jantar, ladeada por cadeiras robustas. Um sofá gasto e uma poltrona agrupavam-se diante de uma lareira de pedra, onde crepitava um fogo acolhedor. As paredes, adornadas com algumas ferramentas e um rifle, falavam de praticidade mais que de estética. A casa cheirava a madeira, café antigo e algo indefinível que só poderia ser descrito como solidão cristalizada. O quarto fica lá em cima, indicou Rafael, apontando para uma escada de madeira. Era da minha mãe. Ninguém o usou desde que ela morreu. Faz 5 anos. Beatriz assentiu, seguindo escada acima. O segundo andar consistia em um corredor estreito e 3 portas. Rafael abriu a do centro, revelando um quarto simples, mas limpo, com uma cama de solteiro coberta por uma colcha de retalhos, uma cômoda, com um espelho oval, e uma janela que oferecia uma vista panorâmica do rancho e das montanhas ao longe. O banheiro fica no fim do corredor, continuou ele, depositando a mala junto à cama. É preciso aquecer a água, mas tem uma banheira decente. Beatriz percorreu o quarto com o olhar, notando os pequenos detalhes. Um vaso vazio sobre a cômoda, um livro gasto na mesinha de cabeceira, uma cadeira de balanço no canto. Havia algo profundamente comovente naquele espaço preservado, como se o tempo tivesse se detido ali. Obrigada, Sr. Campos, disse, com a voz mais suave do que pretendia. Começarei meus trabalhos amanhã pela manhã. Rafael deteve-se à porta e a olhou com uma intensidade que fez Beatriz conter a respiração. Descanse esta noite, respondeu finalmente. Amanhã será outro dia. Quando ficou sozinha, Beatriz sentou-se na cama, deixando que o peso de todas as emoções contidas durante o dia finalmente a alcançasse. Não chorou. As lágrimas haviam secado em algum ponto do caminho entre suas expectativas e a realidade. Em seu lugar, desempacotou meticulosamente seus poucos pertences, colocando cada peça de roupa na cômoda como se estivesse construindo uma nova versão de si mesma, peça por peça. Essa noite, deitada em uma cama estranha, sob um teto desconhecido, Beatriz ouviu os sons do rancho adormecendo, o suave relinchar dos cavalos à distância, o piar de uma coruja, o ocasional ranger da madeira. E por baixo de tudo isso, o silêncio de Rafael Campos movendo-se pela casa como uma sombra familiar. O coração de Beatriz, esse órgão traiçoeiro que tantas vezes a havia enganado com falsas esperanças, batia com um ritmo diferente agora. Não era a emoção febril de um sonho, mas a cadência tranquila de quem, pela primeira vez em muito tempo, não teme o amanhecer. Os dias em Curva do Lobo tinham um ritmo próprio, marcado pelo trabalho e pelas estações. Beatriz despertava com o primeiro raio de sol, quando o mundo parecia recém-lavado e cheio de possibilidades. Logo descobriu que Rafael era madrugador. Quando ela descia à cozinha, ele já havia acendido o fogão e posto água para ferver para o café. Durante a primeira semana, mal trocaram palavras além do estritamente necessário. Não era a hostilidade o que criava aquele silêncio, mas sim um mútuo reconhecimento de feridas que precisavam de espaço para cicatrizar. Beatriz dedicou-se a colocar ordem em uma casa que, embora não descuidada, claramente sentia falta da mão de uma mulher. Limpou cantos esquecidos, sacudiu colchas, reorganizou a despensa.
Cada tarefa completada era como uma pequena reivindicação. Estou aqui, existo, tenho propósito. Por sua parte, Rafael trabalhava de sol a sol no rancho, consertando cercas, cuidando do gado, preparando o local para o inverno que se aproximava implacável. Regressava ao anoitecer com o rosto curtido pelo vento e as mãos ásperas de trabalho. Mas sempre havia um momento, um breve instante, em que seus olhos procuravam os de Beatriz como se perguntando: ainda está aqui? E os dela respondiam sem palavras: ainda estou aqui. No quinto dia, Beatriz encontrou algo incomum diante da porta de seu quarto. Uma xícara fumegante de leite quente com um toque de mel. Não havia bilhete, não era necessário. Aquele pequeno gesto continha uma mensagem mais eloquente que qualquer palavra. Vejo sua presença, reconheço seu valor. Na manhã seguinte, Rafael encontrou sua camisa favorita, aquela com a manga rasgada, perfeitamente remendada sobre sua cadeira. Seus dedos percorreram a costura invisível, obra de mãos que haviam aprendido a reparar o que estava quebrado. Nem sequer lembrava o que era ter alguém cuidando de mim, comentou naquela noite durante o jantar, sua voz rouca pelo desuso. Beatriz levantou o olhar de seu prato de ensopado, surpresa pela repentina confissão. Um sorriso tímido desenhou-se em seus lábios. Nem eu lembrava o que era cuidar de alguém. Foi um intercâmbio breve, mas algo mudou a partir desse momento. As palavras começaram a fluir entre eles, primeiro como um riacho tímido, depois como um rio tranquilo. Falavam de coisas simples, o tempo, as tarefas do dia, lembranças fragmentadas de suas vidas antes de se encontrarem. Nunca mencionavam o futuro, como se fosse um território demasiado frágil para explorá-lo juntos. As semanas passaram e outubro deu lugar a novembro. O frio tornou-se mais intenso e, com ele, a necessidade de passar mais tempo dentro de casa. À noite, sentados diante do fogo, o silêncio entre eles transformou-se em uma conversa constante, sem necessidade de palavras. Beatriz tricotava ou remendava, enquanto Rafael entalha pequenas figuras de madeira. Cavalos, lobos, pássaros que pareciam prestes a alçar voo. Às vezes, entregava-lhe alguma dessas figuras sem cerimônias, como quem oferece uma parte de sua alma. Uma tarde, trabalhando juntos na cozinha, seus corpos se roçaram. Foi um contato fugaz, acidental, mas ambos ficaram imóveis, como se o tempo tivesse parado. Beatriz podia sentir o calor que emanava dele, cheirar a mistura de couro-sabão e algo indefinivelmente masculino que era puramente Rafael. Seus olhares se encontraram por um segundo que pareceu esticar-se até a eternidade. Foi ela quem quebrou o feitiço, afastando-se com as bochechas acesas. Mas naquela noite, quando suas mãos se encontraram ao passarem o sal durante o jantar, nenhum dos dois a retirou imediatamente. Seus dedos permaneceram entrelaçados sobre a mesa, estabelecendo uma nova linguagem entre eles, um idioma de pele e calor. Uma noite, enquanto preparava o jantar, Beatriz queimou a mão com óleo quente. A dor aguda arrancou-lhe um gemido que atraiu Rafael imediatamente ao seu lado. Sem dizer palavra, tomou sua mão ferida entre as suas, examinou-a com a testa franzida e então, com uma delicadeza que contrastava com sua aparência rude, levou-a aos lábios e soprou suavemente sobre a queimadura. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, sustentavam as dela como se fossem algo precioso e frágil. «Dói muito?» perguntou, seu hálito quente acariciando a pele machucada de Beatriz. «Não», respondeu ela, embora não fosse totalmente verdade. «Só o suficiente para me lembrar que ainda sinto». Ele olhou-a nos olhos e nos seus havia um entendimento profundo, quase doloroso em sua intensidade. «Que bom», murmurou, e nessas duas palavras parecia condensar-se uma história completa de perdas e retornos. O contato durou mais que o necessário. Quando finalmente Rafael soltou sua mão, Beatriz sentiu um vazio inexplicável, como se uma parte dela tivesse ficado presa entre os dedos dele. Essa noite, deitada em sua cama, Beatriz contemplou sua mão à luz da lua que se filtrava pela janela. A queimadura era apenas visível agora, mas ainda podia sentir o toque de Rafael, a suave pressão de seus dedos, o calor de seu hálito.
Pela primeira vez desde sua chegada à curva do lobo, permitiu que uma lágrima rolasse por sua face. Não, era uma lágrima de tristeza, mas de algo muito mais complexo. O reconhecimento de que, contra todas as expectativas, seu coração estava despertando de um longo inverno. No andar de baixo, Rafael serviu-se de um uísque e saiu para a varanda, onde o frio da noite mordeu sua pele. Ergueu o olhar para a janela de Beatriz, onde uma luz tênue ainda brilhava, e levantou seu copo num brinde silencioso aos fantasmas que ambos começavam a deixar partir. Dezembro chegou envolto em mantos de neve que transformaram Curva do Lobo em um mundo de silêncio branco. As montanhas, antes azuladas, agora resplandeciam sob o sol invernal como gigantes adormecidos sob lençóis imaculados. O frio intenso obrigava a uma intimidade forçada. A casa, com seu fogo sempre aceso, converteu-se em um refúgio contra os elementos, um espaço onde duas almas feridas começavam a reconhecer lentamente a possibilidade de cura. Numa manhã particularmente gélida, Beatriz descobriu uma goteira no teto de seu quarto. Ao mover a cama para evitar que o colchão se encharcasse, encontrou algo que havia permanecido oculto, uma pequena caixa de madeira trabalhada, com intrincados desenhos de folhas e flores esculpidos em sua superfície. A curiosidade superou a prudência, e com dedos trêmulos levantou a tampa. Dentro, como um tesouro esquecido, encontrou retalhos de outra vida. Uma mecha de cabelo loiro, atada com uma fita desbotada, uma aliança de casamento gasta, cartas amareladas pelo tempo, e fotografias descoloridas que mostravam uma mulher jovem de sorriso luminoso junto a um homem que reconheceu como uma versão mais jovem de Rafael. Em uma das imagens, a mulher segurava nos braços um bebê envolto em cobertores. Com o coração acelerado, Beatriz fechou a caixa e devolveu-a ao seu esconderijo. Durante todo o dia, a imagem daquela mulher e daquele bebê a perseguiu como um fantasma inquieto. Quem eram? Por que Rafael nunca os havia mencionado? A dúvida instalou-se em seu peito como um peso frio, e surpreendeu-se sentindo algo muito parecido com ciúmes. Naquela noite, enquanto compartilhavam um jantar simples, o silêncio entre eles havia perdido sua qualidade confortável. Beatriz sentia as perguntas amontoando-se em sua garganta, mas não ousava pronunciá-las. Finalmente foi Rafael quem falou, como se tivesse lido seus pensamentos. Você a encontrou, não é? Sua voz soava cansada, mas não zangada. A caixa de Sofia. Beatriz assentiu, incapaz de sustentar seu olhar. Não quis me intrometer, murmurou. A cama estava molhada por causa da goteira, e ao movê-la, Rafael fez um gesto com a mão, diminuindo a importância. Não se desculpe. Eu deveria ter contado a você antes. Levantou-se e serviu 2 copos de uísque, oferecendo um a Beatriz. Ela aceitou com surpresa. Nunca antes haviam bebido juntos. O licor queimou sua garganta, mas lhe deu uma coragem que não sabia que precisava. Quem são? Perguntou finalmente. Rafael contemplou o conteúdo de seu copo, como se nele pudesse ver imagens do passado. Quando falou, sua voz tinha uma qualidade distante, como se narrasse a história de outra pessoa. Sofia era minha esposa. Casamos jovens, quase crianças. O bebê era nosso filho, Miguel. Fez uma pausa, bebendo um longo trago. Uma febre os levou a ambos no inverno de 1867. Miguel tinha apenas 6 meses. Sofia, 22 anos. Beatriz sentiu que o ar abandonava seus pulmões. Sem pensar, estendeu sua mão sobre a mesa até tocar a de Rafael. Ele não a retirou. Sinto muito, disse, sabendo quão insuficientes eram essas palavras diante de uma perda tão devastadora. Um sorriso triste curvou os lábios de Rafael. Foi há muito tempo. Às vezes me pergunto se realmente os lembro ou só lembro de tê-los lembrado. Beatriz entendia perfeitamente esse sentimento. Ela também guardava seus próprios fantasmas. Um noivo que partiu para a guerra e nunca retornou, deixando para trás apenas um anel e cartas que relia até memorizar cada palavra. Eu tinha um baú assim, confessou, com as cartas de João, meu noivo. Morreu em Gettysburg. Os olhos de Rafael suavizaram-se com compreensão. Onde está esse baú agora? Beatriz desviou o olhar para as chamas que dançavam na lareira. Deixei-o na casa da minha irmã antes de vir. Não queria trazer o passado comigo. Fez uma pausa.
Embora suponho que sempre nos acompanhe, não é verdade? Como uma sombra, assentiu Rafael. Mas as sombras mudam de forma segundo a luz. Permaneceram em silêncio por um longo tempo, suas mãos ainda unidas sobre a mesa. Não era um silêncio incômodo, mas o tipo de quietude que surge quando duas pessoas reconhecem na outra uma dor gêmea. Posso perguntar algo, Beatriz? Disse Rafael finalmente. Ela assentiu, preparando-se para qualquer pergunta sobre seu passado, sobre João, sobre as decisões que a haviam levado até Poeira. Por que você continua aqui? A pergunta a pegou de surpresa. Você poderia ter procurado trabalho na cidade, ou ter escrito para sua irmã. Por que fica neste rancho esquecido com um homem que mal fala? A pergunta pairou entre eles como um floco de neve, delicada e frágil. Beatriz considerou mentir, oferecer uma resposta prática sobre trabalho e refúgio. Mas a honestidade de Rafael merecia reciprocidade, porque aqui respondeu lentamente, buscando as palavras precisas. Pela primeira vez em muito tempo não me sinto invisível. A confissão ficou suspensa no ar, como uma ponte estendida entre ambos. Rafael apertou suavemente sua mão, e nesse gesto simples havia um entendimento mais profundo que qualquer declaração. Essa noite, antes de se retirar para seu quarto, Beatriz surpreendeu-o ao ficar na ponta dos pés e depositar um beijo leve em sua bochecha áspera pela barba incipiente. Foi apenas um roçar, mas ambos estremeceram como se tivesse sido um raio. Boa noite, Rafael, murmurou, e subiu as escadas sem olhar para trás, deixando-o imóvel no meio da sala, com a mão tocando o lugar onde seus lábios haviam estado. Em seu quarto, Beatriz contemplou a caixa de Sofia que havia voltado a colocar sobre a cômoda, à vista. Já não havia como a relíquia de uma rival, mas como o testemunho de um homem capaz de amar profundamente. Um homem que talvez poderia voltar a fazê-lo algum dia. Uma madrugada de janeiro, Beatriz acordou sobressaltada. Não havia sido um ruído o que interrompeu seu sono, mas uma estranha inquietação, como se algo importante estivesse ocorrendo sem seu conhecimento. Envolveu-se em um xale e aproximou-se da janela. A lua cheia iluminava a paisagem nevada com uma claridade quase sobrenatural, convertendo a curva do lobo em uma visão onírica de prata e sombras. Foi então que o viu. Rafael, uma silhueta solitária no meio do pátio traseiro, cavando na neve endurecida. Em intervalos regulares parava, como se escutasse algo que só ele podia ouvir, e logo continuava seu trabalho misterioso. Beatriz observou hipnotizada como ele depositava algo no buraco, e depois o cobria meticulosamente, alisando a neve com suas botas para ocultar qualquer evidência. O coração de Beatriz batia com força. O que Rafael poderia estar enterrando no meio da noite? A pergunta a acompanhou durante seu sono inquieto e persistiu durante o café da manhã do dia seguinte, onde Rafael parecia o mesmo de sempre, talvez apenas um pouco mais silencioso, um pouco mais distante. Beatriz esperou todo o dia por uma explicação que não veio. Finalmente, quando a curiosidade tornou-se insuportável, aventurou-se ao pátio traseiro, aproveitando que Rafael havia ido à cidade buscar provisões. A neve havia sido removida em uma pequena área, mas ele havia feito um bom trabalho, ocultando o lugar exato de sua escavação noturna. Com dedos entorpecidos pelo frio, Beatriz começou a cavar, sem ter certeza do que esperava encontrar. A neve deu lugar à terra congelada, e finalmente seus dedos tocaram algo. Um pequeno volume envolto em um lenço. Com mãos trêmulas, desembrulhou a descoberta e encontrou-se segurando um maço de cartas atadas, com uma fita azul desbotada. Reconheceu sua própria caligrafia nos envelopes amarelados. Eram as cartas de João, seu noivo morto, que ela havia deixado na casa de sua irmã antes de partir para Goiás. A surpresa deixou-a sem fôlego. Como haviam chegado até ali? E por que Rafael as havia enterrado em segredo? Uma nota dobrada caiu dentre as cartas. Abriu-a com dedos trêmulos e leu as poucas linhas escritas com a letra áspera mas clara de Rafael. O que está morto, moça, não precisa de mais palavras. Você merece vida. Beatriz sentiu que as lágrimas congelavam em suas bochechas. A raiva e a comoção misturavam-se em seu peito como uma tempestade. Recolheu as cartas e correu para a casa, esperando a chegada de Rafael com uma indignação que crescia minuto a minuto. Quando ele retornou, ela o esperava na sala, as cartas dispostas sobre a mesa como evidência de um crime. Rafael deteve-se no umbral.
seu rosto impassível, exceto por um leve tique na mandíbula que revelava seu nervosismo. Me correspondi com minha irmã, disse Beatriz sem preâmbulos, sua voz tensa. Pedi que me enviasse algumas coisas, entre elas essas cartas. Como chegaram às suas mãos? Com que direito as enterrou? Rafael deixou o saco de provisões no chão e tirou o chapéu, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sua maneira de ganhar tempo quando se sentia encurralado. O carteiro as trouxe há 3 dias, respondeu finalmente. Estavam endereçadas a você em Curva do Lobo. E decidiu que eu não deveria lê-las. A voz de Beatriz tremia. O que lhe deu o direito de decidir isso por mim? Rafael deu um passo em sua direção, depois pareceu pensar melhor e se deteve. Vi como essas cartas a afetavam quando me falou delas, disse, sua voz rouca pela emoção contida. Como aprendiam a um fantasma. Não queria que continuassem a machucá-la. A explicação, embora nascida de uma preocupação genuína, só avivou a indignação de Beatriz. Você não tinha esse direito. Repetiu cada palavra um dardo afiado. São minhas lembranças, minha dor, minha decisão. Talvez eu não tivesse esse direito, concedeu ele, sustentando seu olhar com uma intensidade que a fez estremecer. Mas queria que você olhasse para a frente, e não para um túmulo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso próprio. Olharam-se através desse espaço carregado de emoções não ditas, e Beatriz sentiu algo estranho acontecendo em seu interior. A ira começava a dissolver-se, deixando em seu lugar uma espécie de clareza dolorosa. Compreendeu que o gesto de Rafael, embora desajeitado e presunçoso, nascia de um lugar de preocupação real, talvez até de amor. João está morto, disse finalmente, sua voz quebrando-se na última palavra. Sei que está morto. Essas cartas são a única coisa que me resta dele. Não, respondeu Rafael, e havia uma gentileza incomum em seu tom. O que lhe resta dele está aqui. Apontou para o coração de Beatriz. As cartas são apenas papel e tinta. Ele já não está nelas. Beatriz sentiu que algo se rompia dentro dela, como um dique cedendo ante a pressão da água. As lágrimas que havia contido durante tanto tempo fluíram livremente, e ela se encontrou soluçando um pranto que parecia vir do mais profundo de seu ser. Sem pensar, Rafael a rodeou com seus braços e ela se abandonou a esse abraço, enterrando o rosto em seu peito enquanto ele acariciava seus cabelos com uma ternura que contradizia sua aparência rude. Sinto muito, murmurou ele contra seu cabelo. Não devia ter tomado essa decisão por você. Beatriz assentiu contra seu peito, incapaz de falar. Permaneceram assim, abraçados no meio da sala, enquanto o fogo crepitava na lareira e lá fora começava a nevar novamente. O tempo pareceu deter-se, suspenso nesse momento de vulnerabilidade compartilhada. Quando finalmente Beatriz se separou, com os olhos inchados e as bochechas úmidas, notou que Rafael a olhava de uma maneira nova, como se estivesse vendo algo precioso e frágil que temia quebrar. Acho que ambos passamos tempo demais vivendo com fantasmas, disse ela, secando as lágrimas com o dorso da mão. Talvez seja hora de deixá-los descansar, respondeu ele, roçando suavemente sua bochecha com o polegar para capturar uma lágrima retardatária. Essa noite, depois do jantar, Beatriz tomou uma decisão. Recolheu as cartas da mesa e, ante o olhar surpreso de Rafael, jogou-as uma a uma no fogo. Cada carta se retorcia e enegrecida entre as chamas, levando consigo fragmentos de um passado que já não podia tocá-la. Quando a última carta converteu-se em cinzas, Beatriz voltou-se para Rafael com um sorriso pequeno, mas genuíno. O primeiro sorriso verdadeiro que ele lhe havia visto. Você tem razão, disse simplesmente. Eu mereço vida. Fevereiro trouxe consigo um degelo parcial e a primeira visita de Beatriz à cidade, desde sua chegada à Curva do Lobo. Poeira era um assentamento pequeno, mas movimentado, com uma rua principal ladeada por uma igreja modesta, uma loja geral, um banco, uma barbearia e o que parecia ser o centro social do lugar. Uma taverna chamada O Descanso do Lobo. Beatriz caminhava junto a Rafael, consciente dos olhares curiosos que o seguiam. Sua presença no rancho não havia passado despercebida. Os rumores viajam rápido em cidades pequenas, e ainda mais quando envolvem um viúvo solitário e uma mulher abandonada. Sentia-se exposta, vulnerável sob o escrutínio de olhos que pareciam catalogá-la, julgá-la, encaixá-la em uma história que não era a sua. Não lhes dê atenção,
murmurou Rafael tão perto de seu ouvido que seu hálito lhe arrepiou a pele. A maioria nunca teve uma vida suficientemente interessante para não se preocupar com a dos outros. Seu comentário arrancou-lhe um sorriso e Beatriz se ergueu determinada a não se deixar intimidar. Entraram juntos na loja geral, onde um homem de meia idade com um avental manchado os recebeu com uma curiosidade mal disfarçada. Campos, saudou o comerciante com um gesto seco. Faz tempo que não o víamos por aqui. Oliveira, respondeu Rafael com igual parcimônia. Precisamos de provisões. O homem olhou para Beatriz com uma mistura de curiosidade e algo mais obscuro que ela não soube identificar. Não nos apresenta a sua convidada? A pausa antes da última palavra estava carregada de insinuações. Rafael tensionou a mandíbula, mas manteve a compostura. Beatriz Lima Henrique Oliveira, disse simplesmente. Beatriz trabalha no meu rancho. Trabalha? Oliveira arqueou uma sobrancelha, seu tom deixando claro que não acreditava nessa explicação. Que conveniente. Beatriz sentiu que o rubor subia-lhe pelo pescoço até as bochechas, não de vergonha, mas de indignação. Estava prestes a responder quando a porta da loja se abriu e entrou uma mulher que parecia levar a elegância como uma armadura. Alta, de porte aristocrático apesar de estar em uma cidade fronteiriça, seu cabelo negro recolhido em um coque impecável contrastava com a desordem natural do lugar. Seus olhos de um azul glacial pousaram primeiro em Rafael e depois, com evidente desagrado, em Beatriz. Rafael Campos. Sua voz era melodiosa, mas fria como o vento das montanhas. Que surpresa vê-lo em companhia feminina. Acreditava que esse capítulo de sua vida havia concluído com Sofia. O nome da esposa morta de Rafael, pronunciado por aqueles lábios perfeitamente pintados, soou como uma profanação. Beatriz notou como as costas de Rafael se tensionavam, como a corda de um arco. Helena, respondeu ele com uma familiaridade que provocou em Beatriz uma pontada inexplicável. Apresento-lhe Beatriz Lima. Beatriz, a viúva Helena Monteiro. Viúva. A palavra pareceu flutuar entre elas como um vínculo não desejado. Helena a olhou de cima a baixo, avaliando-a com a precisão de um avaliador, e Beatriz sentiu-se subitamente consciente de seu vestido simples, remendado em vários lugares, e de suas mãos avermelhadas pelo trabalho. Um prazer, senhorita Lima, disse Helena, embora seu tom sugerisse exatamente o contrário. Ouvi rumores sobre você. Não me surpreende, respondeu Beatriz, mantendo a voz serena apesar do nó em seu estômago. Os rumores parecem ser a colheita principal de poeira. Uma centelha de surpresa, e talvez respeito, brilhou nos olhos de Helena antes que voltasse a cobri-los com uma máscara de desdém. Rafael sempre teve fraqueza pelos casos perdidos, comentou com um sorriso venenoso. Primeiro cães vadios, agora mulheres abandonadas. Seu coração é demasiado mole para seu próprio bem, querido. Beatriz sentiu que o sangue lhe gelava nas veias. A humilhação atravessou-a como uma adaga, aguda e certeira. Rafael deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de fúria apenas contida. Suficiente, Helena. Sua voz era baixa, mas carregada de advertência. Não confunda bondade com fraqueza. Nunca foi um erro meu. A viúva Monteiro pareceu momentaneamente desconcertada pela intensidade de sua reação. Recuperou rapidamente a compostura e dirigiu sua atenção novamente a Beatriz. Dizem que vive em Curva do Lobo sem anel nem sobrenome compartilhado, disse, cada palavra destilando veneno. As pessoas falam, senhorita Lima, e o que dizem não é favorável. Beatriz sustentou seu olhar, recusando-se a ser a primeira a desviar os olhos. O que diz a gente me importa tanto quanto o grasnar dos corvos, senhora Monteiro. Respondeu com uma calma que não sentia. Vazio e sem sentido. A tensão na loja era palpável. Oliveira, o lojista, observava o intercâmbio com mal disfarçado deleite. Finalmente, Helena ajustou suas luvas de renda e esboçou um sorriso que não chegou aos seus olhos. Desfrutem seu arranjo, então. Dirigiu-se à porta, mas antes de sair acrescentou. A propósito, Rafael, o baile anual de primavera é em 2 semanas. A comunidade ficaria encantada em contar com sua presença. Apenas sua, claro. Há padrões a manter. Com essas palavras e um último olhar glacial, Helena Monteiro saiu da loja, deixando atrás de si um silêncio tenso como a calma que precede a tempestade. Beatriz não disse nada enquanto terminavam suas compras.
O ambiente jovial que haviam compartilhado durante a viagem à cidade havia se evaporado, substituído por um desconforto palpável. Durante o trajeto de volta ao rancho, sentada junto a Rafael na carroça, sentia como se um abismo tivesse se aberto entre eles. Você a conhece bem, disse finalmente quando já não pôde suportar o silêncio. A viúva Monteiro. Rafael manteve o olhar fixo no caminho, mas Beatriz notou como suas mãos apertavam as rédeas com mais força que o necessário. Fomos amigos, há tempo, respondeu cada palavra medida. Antes de conhecer Sofia, depois que enviuvei, ela tinha expectativas. Expectativas, repetiu Beatriz, a palavra amarga em sua boca. De você. Ele assentiu, um movimento apenas perceptível. Nunca lhe dei motivos para tê-las, acrescentou depois de um momento. Mas Helena, vê o que quer ver. E o que quer, toma. Algo em seu tom fez com que Beatriz se perguntasse se havia existido mais entre eles do que Rafael admitia. A ideia provocou-lhe uma sensação desagradável no estômago, que se recusou a reconhecer como ciúmes. Você irá? Perguntou, tentando que sua voz soasse casual. Ao baile, Rafael finalmente olhou para ela, e em seus olhos havia uma intensidade que fez Beatriz conter a respiração. Quer que eu vá? A pergunta flutuou entre eles, carregada de significados não expressos. Beatriz desviou o olhar para as montanhas à distância, incapaz de sustentar o dele. É sua decisão, respondeu finalmente. Não tenho direito de opinar. O resto do trajeto transcorreu em silêncio. Quando chegaram à curva do Lobo, Beatriz apressou-se a descer da carroça e entrar na casa, precisando de espaço para processar as emoções turbulentas que a invadiam. Naquela noite, jantaram em um silêncio diferente do que haviam compartilhado durante meses. Não era o silêncio confortável de duas pessoas que não precisam de palavras, mas o vazio tenso do não dito. Na manhã seguinte, Beatriz encontrou uma nota sobre a mesa do café da manhã. Rafael havia partido cedo para revisar o gado nos pastos do norte e não regressaria até o anoitecer. Junto à nota, havia um pequeno pacote envolto em papel marrom. Ao abri-lo, descobriu um lindo pente de prata com incrustações de turquesa, um presente de desculpas, talvez, ou algo mais. Segurou-o em suas mãos, sentindo seu peso, imaginando Rafael na loja, escolhendo-o para ela. Com cuidado, colocou-o em seu cabelo e olhou-se no pequeno espelho da sala. O contraste do azul contra seu cabelo castanho era bonito, como um pedaço de céu capturado. Passou o dia limpando a casa com mais energia que o necessário, como se pudesse apagar as palavras de Helena Monteiro com cada pano de pó, com cada ladrilho esfregado. Quando o sol começava a se pôr, ouviu os cascos do cavalo de Rafael aproximando-se. Apressou-se a pentear-se, o pente de turquesa brilhando entre seus cachos como uma promessa. Mas Rafael não vinha sozinho. Da janela, Beatriz viu com horror que Gertrude Mendes, a mãe de Bruno, cavalgava junto a ele, sua expressão tão severa quanto no dia em que a recebeu na estação. O coração de Beatriz deu um salto doloroso ao reconhecer Gertrude Mendes. Instintivamente, sua mão voou para o pente de turquesa em seu cabelo, como se quisesse proteger esse pequeno símbolo de esperança do olhar severo da mulher que a havia rejeitado meses atrás. Da janela, observou como Rafael desmontava e ajudava cortesmente Gertrude a descer de seu cavalo. Não pareciam manter uma conversação animada. Seus rostos estavam sérios, seus gestos medidos. Beatriz afastou-se da janela antes que pudessem notar sua presença e apressou-se para o espelho da sala. Seu reflexo devolveu-lhe a imagem de uma mulher que já não reconhecia completamente. Mais magra, com o rosto bronzeado pelo trabalho ao ar livre, mas com uma luz nos olhos que não havia estado ali quando chegou a Goiás. A porta se abriu e Beatriz endireitou-se, preparando-se para enfrentar a mulher que havia mudado o curso de sua vida, com algumas poucas palavras cruéis. Beatriz! A voz de Rafael tinha um tom de advertência, de desculpa. Temos visita. Gertrude Mendes entrou na sala como quem ingressa em um território hostil, avaliando cada detalhe com olhos treinados para encontrar defeitos. Seu olhar pousou em Beatriz, percorrendo-a dos pés à cabeça, detendo-se um instante no pente de turquesa. Senhorita Lima, disse com a mesma frieza que Beatriz recordava. Que situação mais inesperada. Senhora Mendes, respondeu Beatriz, obrigando-se a manter a voz firme.
Bem-vinda à Curva do Lobo. Um silêncio incômodo preencheu o ambiente. Rafael pigarreou. A senhora Mendes encontrava-se em apuros no caminho, explicou. Sua carroça quebrou a algumas milhas daqui. Vou levá-la de volta à cidade amanhã, quando tiver descansado. Beatriz assentiu, compreendendo a situação, mas sentindo ainda assim uma pontada de inquietação. Prepararei o quarto de hóspedes, disse, agradecida por ter uma desculpa para escapar do olhar escrutinador de Gertrude. Não é necessário, interveio Rafael rapidamente. Já me encarreguei. Só precisamos preparar o jantar. Beatriz assentiu novamente, desconcertada pela eficiência com que Rafael havia administrado tudo, como se tivesse antecipado seu desconforto. O jantar foi uma prova de resistência. Sentados ao redor da mesa que tantas vezes havia sido testemunha de suas conversas íntimas, agora compartilhavam um silêncio pontuado apenas pelo tinido dos talheres e comentários superficiais sobre o clima. Então, trabalha para o Sr. Campos, comentou finalmente Gertrude, pronunciando a palavra trabalha com uma inflexão que deixava claro que duvidava da natureza do arranjo. Sim, respondeu Beatriz, mantendo a compostura. Encarrego-me da casa enquanto ele cuida do rancho. Que conveniente! O eco das palavras de Oliveira na loja não passou despercebido por Beatriz. E desde quando exatamente começou este emprego? Desde o dia em que seu filho decidiu não cumprir seu compromisso, respondeu Beatriz, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma, com a firmeza de seu tom. O Sr. Campos teve a gentileza de oferecer-me um trabalho e um teto quando eu mais precisava. Gertrude pareceu momentaneamente desconcertada por sua franqueza. Meu filho tomou a decisão correta, disse finalmente, recuperando sua compostura. Necessitava de uma esposa apropriada, não uma. Cuidado com suas palavras em minha casa, Sra. Mendes, interrompeu a Rafael, sua voz tranquila, mas com um fio de aço que Beatriz nunca havia ouvido antes. A senhorita Lima merece respeito sob meu teto. A tensão no ambiente poderia ter sido cortada com uma faca. Gertrude apertou os lábios em uma linha fina, claramente não acostumada a ser desafiada. Só expresso minha preocupação por sua reputação, Sr. Campos, disse, mudando de estratégia. Uma mulher solteira vivendo com um homem viúvo, sem a supervisão adequada? As pessoas falam. As pessoas sempre falam, respondeu Rafael, servindo-se de mais ensopado, com uma calma estudada. É o que melhor sabem fazer. Felizmente, minhas ovelhas não se preocupam com os rumores, e são as únicas cuja opinião me importa. Beatriz conteve um sorriso, agradecida por sua defesa. O jantar continuou em um silêncio tenso, e quando finalmente terminou, Beatriz apressou-se a recolher os pratos, ansiosa por escapar do escrutínio de Gertrude. Na cozinha, enquanto lavava a louça, sentiu uma presença atrás de si. Virou-se esperando encontrar Rafael, mas era Gertrude quem a observava desde o umbral, com uma expressão indecifrável em seu rosto enrugado. Ele a olha como meu falecido esposo me olhava, disse a mulher mais velha sem preâmbulos. Como se fosse água no deserto. Beatriz ficou imóvel, o prato molhado gotejando sobre seu avental. Não sei a que se refere, respondeu, embora seu coração batesse acelerado. Gertrude deu um passo em sua direção. E pela primeira vez, Beatriz não viu desdém em seus olhos, mas algo parecido com preocupação. Esse homem já sofreu o suficiente, continuou. A morte de sua esposa e filho o deixou vazio. Não precisa de mais dor. Jamais lhe faria mal. A veemência na voz de Beatriz surpreendeu até a ela mesma. Um sorriso triste curvou os lábios de Gertrude. O dano nem sempre é intencional, menina. Às vezes simplesmente ocorre como a chuva ou a seca. Antes que Beatriz pudesse responder, Rafael apareceu na porta da cozinha, seu olhar alternando entre ambas as mulheres com evidente preocupação. Tudo bem? Perguntou sua voz tensa. Perfeitamente, respondeu Gertrude, recuperando seu tom severo. Apenas uma conversa entre mulheres. Se me desculpam, vou me retirar para descansar. Foi um dia revelador. Quando ficaram sozinhos, Rafael aproximou-se de Beatriz, que continuava junto à pia, com as mãos ainda submersas na água com sabão. O que ela disse a você? Perguntou, sua voz um sussurro rouco. Beatriz levantou o olhar, encontrando o dele. Nos olhos de Rafael havia uma preocupação que a comoveu. Nada importante. Mentiu, não querendo perturbá-lo mais. Coisas de mulheres, como ela disse. Ele não pareceu convencido, mas não insistiu. Em vez disso,
Estendeu a mão e, com uma delicadeza que contrastava com sua aparência rude, acomodou uma mecha de cabelo atrás de sua orelha, roçando levemente o pente de turquesa. "Fica bem em você", murmurou, e Beatriz soube que não se referia apenas ao pente, mas a algo mais profundo, algo que ambos sentiam crescer entre eles, frágil e poderoso ao mesmo tempo. "Obrigada", respondeu, sua voz apenas audível. "É o presente mais bonito que já recebi." A mão de Rafael deteve-se em sua bochecha, um toque tão leve quanto o bater de asas de uma borboleta. O tempo pareceu deter-se enquanto se olhavam, presos em um momento de perfeita compreensão mútua. Foi Rafael quem quebrou o encantamento, retirando sua mão e dando um passo atrás, como se de repente lembrasse quem eram, onde estavam e quem dormia sob seu teto. "Deveríamos descansar", disse, sua voz novamente controlada. "Amanhã será um longo dia." Beatriz assentiu, sentindo o fantasma de seu toque ainda em sua bochecha. "Boa noite, Rafael." "Boa noite, Beatriz." Essa noite, deitada em sua cama, Beatriz ouviu o vento uivar ao redor da casa, como um animal ferido. As palavras de Gertrude ressoavam em sua mente. "Ele a olha como se fosse água no deserto." Levou a mão à bochecha onde Rafael a havia tocado e, pela primeira vez desde sua chegada à curva do lobo, permitiu que a esperança, essa ave frágil e temerária, aninhasse em seu coração. Os dias seguintes à visita de Gertrude Mendes transcorreram com uma estranha normalidade. Rafael a havia levado de volta à cidade cedo na manhã seguinte e, ao regressar, não mencionou nada sobre a conversa que Beatriz havia tido com a mulher na cozinha. No entanto, algo havia mudado entre eles, uma expectativa silenciosa que flutuava no ar como o aroma da chuva antes da tempestade. Março chegou com ventos caprichosos que um dia traziam a promessa da primavera, e no seguinte lembravam que o inverno ainda não havia se rendido por completo. As terras de Curva do Lobo começavam a mostrar os primeiros sinais de renovação. Brotos tenros de grama apareciam entre a neve derretida, e as árvores nuas mostravam minúsculas gemas verdes em seus galhos escuros. Uma tarde, enquanto Beatriz estendia lençóis recém-lavados, viu Rafael aproximar-se do estábulo. Caminhava com determinação, como quem tomou uma decisão importante depois de muita deliberação. Deteve-se diante dela, tirando o chapéu, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de que iria dizer algo que considerava significativo. "O baile da primavera é neste sábado", disse sem preâmbulos, sua voz ligeiramente rouca. "Gostaria que me acompanhasse." Beatriz deixou cair o pregador de roupa que segurava. De todas as coisas que esperava que dissesse, esta era a última. "Você quer que eu vá com você ao baile?" perguntou, certa de ter ouvido mal. "O mesmo baile onde Helena Monteiro disse claramente que eu não seria bem-vinda." Rafael assentiu, sua expressão séria, mas com uma centelha de determinação nos olhos. "Precisamente a esse", confirmou. "Estou cansado dos rumores, dos olhares, das insinuações. Se formos juntos como..." Parou buscando a palavra correta. "Como companheiros, talvez as fofocas se acalmem." "Companheiros?" A palavra ficou suspensa entre eles, carregada de possibilidades. Beatriz estudou seu rosto, buscando algum sinal de dúvida ou arrependimento, mas só encontrou resolução. "As pessoas falarão mais, não menos", advertiu. "Acreditarão que confirma suas suspeitas." Rafael deu de ombros, um gesto inusualmente despreocupado para ele. "Que falem. Já o fazem de qualquer forma." Beatriz sentiu um nó na garganta. A ideia de enfrentar toda a cidade, de suportar os olhares depreciativos de Helena e suas amigas, de ser o centro das fofocas, a aterrorizava. Mas a perspectiva de passar uma noite com Rafael, de dançar com ele sob as lâmpadas de óleo, de ser reconhecida publicamente como algo mais que sua empregada, essa ideia fazia seu coração bater mais rápido. "Não tenho nada adequado para vestir", disse, buscando uma desculpa prática. Um sorriso quase imperceptível curvou os lábios de Rafael. "Isso pode ser resolvido", respondeu, e por um momento Beatriz acreditou ver um brilho travesso em seus olhos, tão incomum nele que quase pareceu outra pessoa. "Confie em mim." E confiava. Esse era o problema. Confiava nele mais do que havia confiado em alguém desde a morte de João. "Tudo bem", concordou finalmente, surpreendendo a si mesma. "Irei com você." O sorriso de Rafael alargou-se, e Beatriz pensou que nunca o havia visto tão genuinamente feliz.
O dia do baile amanheceu claro e surpreendentemente cálido, como se a primavera tivesse decidido chegar cedo para a ocasião. Pela manhã, enquanto Rafael atendia assuntos no celeiro, alguém bateu à porta. Beatriz abriu para encontrar-se com uma jovem que segurava uma grande caixa de papelão. "Senhorita Lima?" perguntou a moça. "O Sr. Campos encomendou isto para você, da loja de Goiânia." Desconcertada, Beatriz pegou a caixa e agradeceu à jovem, que partiu rapidamente depois de entregar-lhe um envelope. Dentro da caixa, cuidadosamente envolvido em papel de seda, encontrou o vestido mais bonito que já havia visto, de um azul profundo como o céu ao anoitecer, com delicados bordados em prata que lembravam estrelas dispersas. O tecido era fino e suave ao toque, o tipo de seda que nunca havia podido se permitir. Com dedos trêmulos abriu o envelope. A nota era breve, escrita com a letra áspera mais clara de Rafael. "Para que as estrelas não sejam a única coisa bonita esta noite. R." Beatriz apertou a nota contra o peito, sentindo que as lágrimas ameaçavam derramar-se. Nunca, nem mesmo em seus anos de namoro com João, havia recebido um presente tão requintado, tão considerado. O vestido parecia feito sob medida, como se Rafael tivesse memorizado cada curva, cada linha de seu corpo durante os meses de convivência. Naquela noite, enquanto se preparava para o baile, Beatriz sentia-se como uma estranha para si mesma. A mulher que lhe devolvia o olhar do espelho, com o cabelo recolhido em um coque elegante, adornado com o pente de turquesa e o vestido azul que realçava a cor mel de seus olhos, pouco se parecia com a mulher derrotada que havia chegado à poeira meses atrás. Quando desceu as escadas, Rafael a esperava na sala, vestido com seu melhor terno. Não era luxuoso, mas estava impecavelmente limpo e lhe caía bem, destacando seus ombros largos e sua postura ereta. Ao vê-la, ficou imóvel com uma expressão que Beatriz jamais havia visto em seu rosto. Pura admiração misturada com algo mais profundo, mais intenso. "Você está..." começou, mas as palavras pareceram falhar-lhe. Engoliu em seco e tentou novamente. "Não há palavras suficientes." Beatriz sentiu que o rubor lhe subia pelo pescoço até as bochechas. "O vestido é maravilhoso", disse alisando o tecido com mãos nervosas. "Não sei como agradecer." Rafael deu um passo em sua direção, reduzindo a distância entre ambos. "Não é o vestido", murmurou sua voz mais grave que o habitual. "É você." O trajeto até a cidade transcorreu em um silêncio carregado de antecipação. Beatriz sentia-se como uma corda de violino tensionada ao máximo, vibrando com cada olhar furtivo que Rafael lhe dirigia, com cada roçar acidental de suas mãos. O baile celebrava-se no celeiro comunitário, decorado para a ocasião com guirlandas de flores silvestres e lamparinas de óleo que emitiam um resplendor dourado. Quando entraram juntos, o braço de Beatriz enlaçado com o de Rafael, as conversas apagaram-se momentaneamente e todos os olhares voltaram-se para eles. Beatriz sentiu que lhe faltava o ar. Viu Gertrude Mendes em um canto, observando-os com expressão indecifrável. Oliveira, o comerciante, cochichando com outros homens. E o mais intimidante de tudo, Helena Monteiro no centro de um grupo de mulheres elegantes, seu rosto uma máscara de desdém apenas dissimulado. "Ignore-os", sussurrou Rafael apertando levemente sua mão. "Esta noite é nossa." A música começou. Uma valsa lenta tocada por um pequeno conjunto de violino, piano e acordeão. Rafael a conduziu para a pista de dança e, com uma fluidez que a surpreendeu, tomou-a em seus braços. Beatriz nunca o havia imaginado como um bom dançarino, mas ele se movia com uma graça natural que contradizia sua aparência rude. "Não sabia que você dançava", comentou enquanto giravam ao ritmo da música. Um sorriso nostálgico apareceu nos lábios de Rafael. "Sofia me ensinou", respondeu, e pela primeira vez mencionar sua falecida esposa não pareceu causar-lhe dor. "Dizia que um homem devia saber dançar para conquistar o coração de uma mulher." "Ela era sábia", murmurou Beatriz, permitindo-se apoiar levemente a cabeça em seu ombro. Dançaram uma peça após outra, perdidos em seu próprio mundo apesar dos olhares e dos murmúrios. Beatriz nunca havia se sentido tão leve, tão viva. Com cada giro, com cada passo, sentia que deixava para trás um pouco mais do peso que havia carregado desde a morte de João, desde a rejeição de Bruno,
desde todas as pequenas e grandes perdas que haviam marcado sua vida. A noite avançava e, para a surpresa de Beatriz, algumas pessoas começaram a aproximar-se, a cumprimentá-los com genuína amabilidade. Nem todos na cidade compartilhavam a animosidade de Helena. Descobriu. Havia quem admirasse Rafael e se alegrasse de vê-lo finalmente sair de sua concha de solidão. Durante um breve descanso, enquanto Rafael ia buscar-lhes bebidas, Beatriz encontrou-se sozinha observando os casais que dançavam. Foi então que Helena Monteiro aproximou-se, seu vestido carmesim sussurrando sobre o chão de madeira como um aviso. Que comovente, disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. O solitário Rafael Campos e sua protegida. Como um conto de fadas, não acha? Só que na vida real, querida, os contos raramente têm finais felizes. Beatriz ergueu-se, recusando-se a ser intimidada. A felicidade não é um final, senhora Monteiro, respondeu com calma. É um caminho. E cada um escolhe como percorrê-lo. Os olhos de Helena estreitaram-se perigosamente. Você fala como alguém que tem experiência em caminhos difíceis, disse sua voz afiada. A pergunta é, está disposta a arrastar Rafael por esse mesmo caminho? Ele já sofreu o bastante. Isso não cabe a você decidir, interveio uma voz grave atrás delas. Rafael havia retornado, e em seu rosto havia uma expressão que Beatriz nunca havia visto. Determinação misturada com uma ira fria que fazia seus olhos brilharem como aço. Helena voltou-se para ele, seu rosto suavizando-se instantaneamente em uma máscara de preocupação. Só me preocupo com você, Rafael, disse colocando uma mão sobre seu braço. Sempre me preocupei. Com um movimento deliberado, Rafael afastou-se de seu toque. Sua preocupação chega vários anos tarde, Helena, respondeu sua voz controlada, mas firme. E já não preciso dela. Tenho tudo o que necessito aqui. Tomou a mão de Beatriz entre as suas, entrelaçando seus dedos em um gesto que não deixava lugar a dúvidas sobre seus sentimentos. Helena olhou para ambos, a compreensão e a fúria lutando em seu rosto. Sem dizer mais uma palavra, deu meia volta e afastou-se, seu vestido carmesim ondulando como uma chama. Beatriz olhou para Rafael, seu coração batendo com tanta força que temia que ele pudesse ouvi-lo. Você falou sério? Perguntou sua voz apenas um sussurro. Tem tudo o que necessita? Rafael olhou-a com uma intensidade que a fez estremecer. Lentamente, levou a mão de Beatriz aos lábios e depositou um beijo suave em seus dedos. Venha comigo, disse simplesmente. Conduziu-a para fora do celeiro, longe do bulício e da música, para um pequeno jardim comunitário, onde os primeiros brotos de primavera começavam a aparecer entre a terra úmida. A lua cheia iluminava a paisagem com uma luz prateada, dando ao momento uma qualidade onírica. Diante de um velho carvalho, Rafael parou e voltou-se para ela. Sem soltar sua mão, olhou-a nos olhos com tal vulnerabilidade que Beatriz sentiu que seu coração se expandia até ocupar todo o seu peito. Vivi com fantasmas por muito tempo, começou sua voz rouca pela emoção, com a lembrança de Sofia, de Miguel, da vida que poderia ter tido. Acreditava que era tudo o que merecia, existir nas sombras do que foi. Até que você chegou. Beatriz conteve a respiração, incapaz de afastar o olhar daqueles olhos que haviam visto tanto sofrimento, e agora refletiam tanta esperança. Você também viveu com fantasmas, continuou ele acariciando suavemente sua bochecha. Nós dois sabemos o que é perder, o que é seguir adiante quando parece impossível. Talvez por isso nos encaixamos tão bem. As lágrimas embaçaram a visão de Beatriz, mas não eram lágrimas de tristeza. Era o choro purificador de quem finalmente vê um caminho claro depois de vagar na névoa. Não posso prometer uma vida fácil, disse Rafael, sua voz agora apenas um sussurro. Não sou um homem de palavras bonitas nem grandes riquezas, mas posso prometer isto. Enquanto respirar, nunca estará sozinha. Nunca será invisível para mim. Com infinita ternura, inclinou-se e pousou seus lábios sobre os dela. O beijo foi suave no início, um encontro tímido de duas almas que haviam esquecido, como se aproximar de outra. Mas logo se aprofundou, carregando-se de anos de solidão e desejo, de noites em claro e dias de trabalho compartilhado, de olhares furtivos e toques acidentais que já não seriam casuais nunca mais. Quando finalmente se separaram, Beatriz apoiou sua testa contra a dele,
suas respirações misturando-se no ar fresco da noite. Já não estou sozinha, murmurou. Não desde que o vi naquela estação, e sob a luz da lua, com o som distante da música flutuando no ar, selaram sem palavras uma promessa que nenhum anel, nenhum papel, nenhuma cerimônia poderia tornar mais sagrada. A primavera avançava em Goiás, transformando a paisagem com uma explosão de vida que parecia refletir as mudanças em Curva do Lobo. A relação entre Beatriz e Rafael havia florescido sob o sol de abril, cada dia trazendo novas descobertas, pequenas e grandes revelações sobre o outro. Já não eram empregada e patrão, mas companheiros no sentido mais profundo da palavra. O próprio rancho parecia responder a esta nova energia. Beatriz havia plantado uma pequena horta junto à casa, e as primeiras mudas de tomates e pimentões apareciam timidamente entre a terra escura. Rafael havia começado a ampliar o celeiro, falando pela primeira vez em aumentar o rebanho, em construir um futuro maior, mais permanente. No entanto, nem tudo era sereno. Os rumores na cidade haviam aumentado após o baile, alimentados pela evidente proximidade entre eles e pela hostilidade apenas velada de Helena Monteiro. Beatriz o sentia cada vez que ia à cidade. Os olhares de soslaio, as conversas que se interrompiam à sua passagem, os sussurros que a seguiam como sombras persistentes. Uma tarde, enquanto regressava da loja com provisões, um grupo de crianças seguiu-a pela rua principal, cantarolando uma rima cruel sobre mulheres que viviam em pecado. Beatriz acelerou o passo, com o rosto ardendo de humilhação e os olhos fixos no horizonte. Não viu a pedra até que foi tarde demais. Tropeçou e caiu, espalhando as compras pelo chão empoeirado. Enquanto se incorporava, sentiu uma mão em seu ombro. Ao levantar o olhar, encontrou-se com o rosto amável de uma mulher mais velha que não recordava ter visto antes. Não lhes dê atenção, querida, disse a desconhecida, ajudando-a a recolher as provisões. As crianças repetem o que ouvem em casa, e os adultos desta cidade sempre tiveram muito tempo e muito pouca compaixão. Beatriz agradeceu sua ajuda com um sorriso trêmulo. Me chamo Marta Costa, apresentou-se a mulher. Meu esposo e eu temos uma pequena fazenda a leste da cidade. Conhecemos Rafael desde que era um rapaz. É um bom homem. Ele é, confirmou Beatriz, sentindo uma onda de gratidão por esta aliada inesperada. O melhor que já conheci. Marta olhou-a com olhos sábios que pareciam ver além das aparências. O amor é demasiado escasso neste mundo para desperdiçá-lo pelo que dirão, disse apertando levemente sua mão. Seja feliz, menina. O resto se arranjará sozinho. Com essas palavras de ânimo, Beatriz retornou à Curva do Lobo com o espírito mais leve. Encontrou Rafael na varanda, entalhando uma de suas pequenas figuras de madeira. Ao vê-la chegar, deixou seu trabalho e aproximou-se para ajudá-la com as compras, beijando-a suavemente na testa. Um gesto que se tornara tão natural como respirar. Você demorou, comentou, notando algo em sua expressão. Ocorreu algo? Beatriz hesitou, não querendo preocupá-lo, mas haviam prometido não ter segredos entre eles. Nada importante, disse finalmente. Só, a cidade continua sendo a cidade. O maxilar de Rafael tensionou-se, e Beatriz viu a fúria brilhar momentaneamente em seus olhos antes que a controlasse. Poderíamos ir embora, sugeriu, surpreendendo-a. Vender o rancho, começar de novo em outro lugar. Mato Grosso, talvez. Ou Santa Catarina. Beatriz negou com a cabeça, comovida por sua oferta mais decidida. Este é seu lar, respondeu acariciando sua bochecha áspera pela barba de vários dias. Nosso lar. Não deixarei que uns boatos nos afugentem. Ele olhou-a com uma mistura de orgulho e preocupação. Você é mais forte do que pensa, disse abraçando-a, mais forte que todos eles juntos. Naquela noite, enquanto jantavam, Rafael mencionou que devia viajar a Goiânia no dia seguinte para comprar suprimentos que não se conseguiam em Poeira. Seria uma viagem de 3 dias, a primeira que fariam separados desde que Beatriz chegou ao rancho. Posso me arranjar sozinha, assegurou ela, notando sua preocupação. Não será a primeira vez que uma mulher cuida de si mesma. Nunca duvidei disso, respondeu ele com um sorriso. Mas ainda assim, não gosto de deixá-la. 3 dias passarão rápido. Tranquilizou-o, embora ela mesma sentisse um nó no estômago ante a perspectiva de sua ausência. E você terá muito que me contar quando voltar. Na manhã seguinte, despediram-se na varanda com um abraço longo
e um beijo que prometia mais em seu regresso. Beatriz observou-o afastar-se até que sua figura se perdeu no horizonte, sentindo uma estranha inquietação que tentou atribuir à separação. Os 2 primeiros dias transcorreram sem incidentes. Beatriz manteve-se ocupada com as tarefas do rancho, falando ocasionalmente com os animais, como se pudessem entender sua solidão. Na segunda noite, uma tempestade primaveril açoitou a região, com raios que iluminavam o quarto como lampejos fantasmagóricos. Beatriz envolveu-se no casaco de Rafael, encontrando consolo em seu aroma. O terceiro dia amanheceu claro e fresco, depois da tempestade. Beatriz levantou-se com o primeiro raio de sol, ansiosa por completar suas tarefas antes do regresso de Rafael. Estava no curral alimentando os cavalos quando notou uma coluna de fumaça na distância. A princípio acreditou que seria algum fazendeiro queimando o restolho, mas logo percebeu que a fumaça era demasiado densa e vinha da direção do caminho principal. Com um pressentimento ominoso, correu para o ponto mais alto da propriedade para ter uma melhor vista. O que viu gelou seu sangue. Um grupo de cavaleiros aproximava-se a toda velocidade do rancho, e atrás deles, o celeiro comunitário onde haviam celebrado o baile estava envolto em chamas que devoravam a estrutura de madeira com voracidade insaciável. Beatriz reconheceu Oliveira, o comerciante, liderando o grupo. Mesmo à distância, podia ver a fúria em seus rostos, a determinação sinistra em sua cavalgada. Compreendeu com clareza arrepiante o que estava acontecendo. Alguém havia incendiado o celeiro e, por alguma razão, culpavam Rafael. Ou pior ainda, a ela. Não havia tempo para pensar. Correu para a casa, sua mente trabalhando freneticamente. Não podia enfrentar sozinha um grupo de homens enfurecidos. Precisava de um plano, uma saída. Apenas havia alcançado a varanda quando os cavaleiros chegaram, rodeando a casa como lobos encurralando sua presa. Oliveira desmontou, seu rosto contorcido por uma raiva que o tornava quase irreconhecível. "Saia, mulher do diabo!" gritou sua voz rouca pela fumaça e ira. "Sabemos o que você fez." Beatriz ficou imóvel na varanda, consciente de que fugir só pioraria a situação. "Não sei do que está falando", respondeu mantendo a voz firme apesar do medo que lhe apertava a garganta. "Não saí do rancho em dias." "Mentirosa!" cuspiu Oliveira. "Viram você ontem à noite perto do celeiro. Antes que as chamas começassem, Beatriz sentiu que o chão se balançava sob seus pés. Era impossível. Havia passado a noite na casa, sozinha com sua solidão e a tempestade." "Está enganado", insistiu. "Pode revistar a casa, não saí." "A casa!" interrompeu a outro homem cujo rosto Beatriz não reconhecia. "Por que não começamos por aí? Campos não está, não é? Que conveniente." O pânico apoderou-se de Beatriz quando compreendeu sua intenção. Não era só o celeiro. Queriam destruir Curva do Lobo, apagar a presença de Rafael e a dela da cidade de uma vez por todas. "Parem!" gritou, mas sua voz perdeu-se no rugido dos homens que desmontavam, alguns já com tochas improvisadas nas mãos. Beatriz correu para o interior da casa, fechando a porta atrás de si, embora soubesse que não resistiria muito. Com mãos trêmulas, pegou o rifle que Rafael mantinha sobre a lareira, mas nunca havia disparado uma arma e duvidava que pudesse fazê-lo agora, mesmo para defender-se. Através da janela, viu com horror como os homens aproximavam-se do estábulo, onde os cavalos relinchavam nervosamente, pressentindo o perigo. Sem pensar em sua própria segurança, Beatriz saiu pela porta dos fundos e correu para lá. Não podia permitir que os animais morressem presos. Chegou ao estábulo exatamente quando a primeira tocha voava pelo ar, aterrissando sobre o feno seco armazenado junto à entrada. As chamas espalharam-se com aterradora rapidez, alimentadas pelo material combustível e pelo vento que havia começado a soprar com força, como se a natureza quisesse participar da destruição. Beatriz adentrou no estábulo em chamas, tossindo pela fumaça que já inundava o espaço. Os cavalos empinavam e coiceavam, enlouquecidos pelo medo. Com determinação nascida do desespero, abriu as portas dos compartimentos, espantando os animais em direção à saída. O último a sair foi Sussurro, o velho cavalo manco de Rafael, seu primeiro companheiro no rancho. O animal resistia a mover-se, paralisado pelo terror. Beatriz aproximou-se dele, sussurrando-lhe palavras tranquilizadoras, enquanto as vigas sobre eles começavam a estalar
ameaçadoramente. Vamos, amigo, murmurou agarrando-se à sua crina. Rafael precisa de você. Eu preciso de você. Com um último esforço, conseguiu conduzir o cavalo para a saída. Estavam a poucos metros da porta, quando uma viga ardente desabou, bloqueando parcialmente o caminho. Sussurro recuou aterrorizado, arrastando Beatriz consigo. Presa entre o fogo e o animal assustado, Beatriz sentiu que o pânico ameaçava paralisá-la. A fumaça queimava seus pulmões, e o calor era tão intenso que abrasava sua pele. Por um terrível instante, pensou que esse seria seu fim. Morrer em um estábulo em chamas, longe de seu lar, longe de Rafael. Rafael. Seu nome deu-lhe a força que necessitava. Com um grito que rasgou sua garganta irritada, puxou o sussurro com todas as suas forças, dirigindo-o para um espaço estreito entre a viga caída e a parede. O calor era insuportável, as chamas lambendo suas roupas, mas seguiu adiante, arrastando o cavalo em direção à vida, à liberdade. Quando finalmente emergiram ao exterior, o ar fresco foi como um golpe físico. Beatriz caiu de joelhos, tossindo e arfando. Ao seu redor, o caos reinava. Os homens que haviam vindo destruir seu lar agora lutavam desesperadamente contra o incêndio que se havia estendido além de seu controle, ameaçando consumir não só o estábulo como a casa, o celeiro, tudo o que Beatriz e Rafael haviam construído juntos. Através das lágrimas e da fumaça, Beatriz viu uma figura familiar cavalgando a toda velocidade para o rancho. Rafael, regressando antes do previsto, seu rosto uma máscara de horror e fúria ao contemplar a destruição de seu lar. Beatriz! Seu grito rasgou o ar, carregado de um terror que ela nunca havia escutado em sua voz. Rafael! Respondeu tentando levantar-se, mas suas pernas recusavam-se a sustentá-la. O mundo ao seu redor começou a girar. As vozes tornaram-se distantes, e a última coisa que viu antes que a escuridão a reclamasse foi Rafael saltando de seu cavalo e correndo para ela com os braços estendidos, como se pudesse agarrar sua alma antes que desvanecesse. A escuridão foi sua única companheira, durante um tempo que não soube medir. Nessa negritude absoluta, Beatriz flutuava entre fragmentos de consciência. Vozes preocupadas, o toque fresco de panos úmidos sobre sua pele ardente, o odor persistente da fumaça impregnado em seus pulmões. Às vezes, nesses breves momentos de lucidez, sentia uma presença constante a seu lado, uma mão áspera segurando a sua, uma voz rouca sussurrando palavras que nem sempre compreendia, mas que a ancoravam a este mundo quando tudo mais parecia dissolver-se. Fique comigo, repetia aquela voz às vezes como uma ordem, outras como uma súplica desesperada. Não desista, Beatriz. Não agora. Queria responder, dizer-lhe que estava lutando, que não pensava abandoná-lo, mas seu corpo parecia existir em uma dimensão diferente, separado de sua vontade por um véu de dor e esgotamento. A febre arrastava-a a sonhos febris, onde o fogo a perseguia eternamente. Nesses pesadelos, corria por corredores intermináveis de chamas, buscando uma saída que nunca encontrava. Às vezes acreditava ver João esperando-a, ao final de um túnel ardente, seu rosto jovem como no dia em que partiu para a guerra. Outras vezes era Sofia, a esposa de Rafael, quem a observava com olhos compassivos do outro lado de uma parede de fogo. Ainda não, dizia-lhes em seus delírios. Ainda não posso ir com vocês. E então, como respondendo à sua determinação, a escuridão começou a retroceder. A febre cedeu gradualmente, e os períodos de consciência tornaram-se mais longos, mais coerentes. Uma manhã, ou seria tarde. O tempo havia perdido o significado. Beatriz abriu os olhos e reconheceu o teto de seu quarto em curva do lobo. A luz dourada do entardecer filtrava-se pela janela, banhando o ambiente em um resplendor cálido que nada tinha a ver com o fogo destruidor de seus pesadelos. Tentou mover-se, e um gemido involuntário escapou de seus lábios ressecados. Imediatamente uma figura que cochilava em uma cadeira junto à cama incorporou-se. Beatriz! A voz de Rafael estava rouca pelo cansaço e pela emoção contida. Você está acordada. Ela tentou falar, mas sua garganta, irritada pela fumaça e pela falta de uso, só produziu um som áspero. Rafael apressou-se a aproximar-lhe um copo d'água, sustentando cuidadosamente sua cabeça, enquanto ela bebia pequenos goles. Devagar, murmurou. Você tem todo o tempo do mundo. Quando finalmente pôde falar,
Sua voz soava como lixa, apenas reconhecível para si mesma. A casa, conseguiu articular. Os animais. Rafael sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno, que iluminou seu rosto marcado por dias de vigília e preocupação. A casa está bem, respondeu, acariciando suavemente seu cabelo. O estábulo se perdeu, mas todos os animais estão a salvo. Inclusive esse velho teimoso do sussurro. Graças a você. As imagens do incêndio retornaram à mente de Beatriz. As chamas, a fumaça asfixiante, a desesperada corrida rumo à liberdade. Oliveira, disse, recordando o comerciante e seus seguidores. Eles pensaram que eu... Oliveira e seus amigos estão na cadeia do condado. O xerife encontrou uma garrafa de uísque junto ao celeiro comunitário com as impressões digitais de Oliveira. Foi ele quem iniciou o incêndio na cidade e depois tentou culpá-la. Tudo por vingança e ciúmes. Beatriz fechou os olhos assimilando a informação. Não sentia satisfação pelo destino de Oliveira, apenas um profundo cansaço. Quanto tempo? Perguntou, indicando com um gesto débil seu. 10 dias. A voz de Rafael quebrou-se ligeiramente. Foram os 10 dias mais longos da minha vida. 10 dias. Uma eternidade e um instante ao mesmo tempo. Beatriz tentou incorporar-se, mas Rafael a deteve com gentileza. O médico disse que você precisa descansar, explicou. Seus pulmões sofreram com a fumaça, e você tem algumas queimaduras nos braços e nas mãos. Nada que não cure com tempo e cuidados. Beatriz observou então suas mãos, enfaixadas com tiras de pano limpo. Sob as ataduras, podia sentir a dor latente da pele danificada. Um lembrete constante de quão perto esteve de perder tudo. Você não devia ter entrado naquele estábulo, murmurou Rafael, e havia um tremor em sua voz que revelava o medo que ainda não o abandonara. Os animais poderiam ter se salvado sozinhos. Beatriz negou fracamente com a cabeça. Sussurro não, respondeu. Estava paralisado de medo. Eu não podia deixá-lo. Rafael tomou uma de suas mãos enfaixadas e a levou aos lábios, beijando-a com infinita ternura. Quase perdi você, sussurrou contra sua pele. Quando cheguei e vi o estábulo em chamas, quando a vi cair, sua voz apagou-se, incapaz de continuar. Beatriz usou sua mão livre para acariciar sua bochecha áspera pela barba de vários dias. Pôde sentir a umidade de lágrimas recentes. Estou aqui, disse simplesmente. Não fui a lugar algum. Rafael assentiu, apoiando sua testa contra a dela em um gesto de intimidade que transmitia mais que qualquer palavra. Descanse agora, disse, afastando-se relutante. Estarei aqui quando acordar. E Beatriz, exausta pelo breve intercâmbio, deixou-se levar novamente pelo sono, desta vez sem fogo nem pesadelos, apenas a certeza reconfortante de um amor que havia sobrevivido às chamas. Os dias seguintes transcorreram em uma lenta, mas constante recuperação. Beatriz ganhava forças gradualmente, primeiro sentando-se na cama, depois dando pequenos passos pelo quarto apoiada no braço de Rafael. Suas mãos saravam, embora o médico tivesse advertido que algumas cicatrizes permaneceriam como testemunhas silenciosas de sua coragem. Uma tarde, enquanto Rafael trocava as ataduras de suas mãos, Beatriz notou algo diferente em sua expressão, uma determinação que havia estado ausente nos dias anteriores. O que acontece? Perguntou, reconhecendo os sinais de que algo importante rondava seus pensamentos. Rafael terminou de assegurar a atadura antes de responder, como se precisasse desse tempo para ordenar suas palavras. Estive pensando, começou com o olhar fixo em suas mãos unidas, sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre o que poderia acontecer. Beatriz esperou, sentindo que se aproximavam de um momento decisivo. O que ocorreu? Não foi apenas por causa de Oliveira, continuou Rafael, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Foi pelo que representamos. Uma mulher e um homem vivendo sob o mesmo teto, sem a bênção da igreja ou da lei. Neste território, isso é suficiente para despertar o pior em algumas pessoas. Beatriz sentiu que seu coração se acelerava. Rafael estava sugerindo que deviam se separar, que sua presença em Curva do Lobo era um perigo. Se quer que eu vá embora. Começou, mas ele a interrompeu com um olhar tão intenso que as palavras morreram em seus lábios. Quero que fique, disse com firmeza, para sempre. Como minha esposa. O mundo pareceu deter-se ao redor de Beatriz. Havia imaginado este momento, sonhado com ele, inclusive,
Mas agora que chegava, a realidade superava qualquer fantasia. Não estou pedindo isso pelo que dizem os outros. Apressou-se a esclarecer Rafael, interpretando mal seu silêncio. Peço porque quase perdi você. E percebi que não quero passar um único dia mais sem que saiba exatamente o que significa para mim. Eu te amo, Beatriz Lima. Tenho te amado desde que a vi naquela estação, perdida, mas não derrotada. Tenho te amado em cada silêncio, em cada xícara de leite, em cada olhar compartilhado sobre a mesa. Te amo tanto que me dói, como uma ferida que não quero que cure jamais. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Beatriz, mas eram lágrimas de uma alegria tão profunda que não encontrava palavras para expressá-la. Em vez de falar, usou suas mãos enfaixadas para atrair Rafael até ela e beijá-lo com todo o amor que havia guardado durante meses, toda a gratidão por essa segunda oportunidade que a vida lhes concedia. Sim, disse finalmente quando se separaram, seus lábios ainda tão perto que compartilhavam o mesmo hálito. Sim, casarei com você, Rafael Campos. Te amarei até que meu coração pare. E se houver algo depois desta vida, te amarei também então. Maio trouxe consigo uma explosão de vida ao território de Goiás. Flores silvestres salpicavam os campos com manchas de cor púrpura, amarela e vermelha. As árvores vestiam-se de um verde intenso, e o céu parecia mais azul, mais vasto que nunca. Em Curva do Lobo, a reconstrução avançava em bom ritmo. O novo estábulo, mais amplo e sólido que o anterior, já mostrava sua estrutura básica, um esqueleto de vigas robustas que prometia durabilidade. As notícias do iminente matrimônio entre Beatriz Lima e Rafael Campos haviam se espalhado pela região, gerando reações diversas. Alguns, como Marta Costa e seu esposo, os haviam felicitado com sincero afeto. Outros, entre eles Gertrude Mendes, haviam recebido a notícia com uma mistura de resignação e alívio. Helena Monteiro havia abandonado Poeira pouco depois do incidente do estábulo, transferindo-se para Goiânia, segundo se rumorejava, levando consigo sua amargura e ressentimento. A recuperação de Beatriz continuava, lenta mas constante. Suas mãos, embora já livres de ataduras, mostravam as marcas rosadas da pele nova, sensível ao toque e ao sol. Sua respiração, antes dificultada pelo fumo inalado, melhorava dia a dia, permitindo-lhe realizar cada vez mais tarefas sem se cansar. Numa manhã particularmente bonita, Rafael a encontrou na varanda, observando o amanhecer com expressão contemplativa. Sentou-se junto a ela no banco de madeira, oferecendo-lhe uma xícara de café quente que Beatriz aceitou com um sorriso. O ritual matutino era um dos muitos pequenos prazeres que haviam aprendido a valorizar depois de enfrentar a possibilidade de perder tudo. O reverendo Martins virá hoje, comentou Rafael, referindo-se ao pastor da pequena igreja de Poeira, para falar sobre a cerimônia. Beatriz assentiu, bebendo um gole de seu café. Haviam decidido casar-se logo, sem grandes celebrações. Depois do ocorrido, a ostentação parecia desnecessária, inclusive inapropriada. Tem certeza de que quer fazer isso aqui? Perguntou Rafael não pela primeira vez. Poderíamos ir a Goiânia, ou até mesmo a Brasília, começar de novo, longe das lembranças. Beatriz negou suavemente com a cabeça, seu olhar fixo no horizonte, onde o sol começava a iluminar as montanhas distantes. Este é nosso lar, respondeu com serenidade. Aqui é onde nos encontramos, onde aprendemos a curar juntos. Não deixarei que uns poucos amargurados nos arrebatem isso. Rafael sorriu, admirando mais uma vez a fortaleza tranquila desta mulher que havia entrado em sua vida como um redemoinho silencioso, reorganizando tudo sem mal fazer barulho. Tenho algo para você, disse, buscando no bolso de sua camisa. Não é grande coisa, mas... Interrompeu-se repentinamente inseguro. Beatriz observou-o com curiosidade, enquanto extraía algo pequeno e o sustentava na palma de sua mão. Um anel rudimentar, claramente feito à mão, com um metal de tom escuro que brilhava com modesta dignidade sob a luz do amanhecer. Eu mesmo o fiz, explicou sua voz mais rouca que o habitual, com uma ferradura de sussurro, o ferro que resistiu ao fogo igual a nós. Beatriz contemplou o anel com os olhos cheios de lágrimas contidas. Não era uma joia cara como as que adornavam os dedos de mulheres como Helena Monteiro, mas para ela possuía um valor incalculável. Representava tudo o que haviam enfrentado juntos, tudo o que haviam construído a partir das cinzas de suas vidas anteriores. Com mãos trêmulas,
não pelas cicatrizes, mas pela emoção, tomou o anel e o colocou em seu dedo. Era perfeito, como se tivesse sido forjado especificamente para ela. É lindo, sussurrou sua voz quebrada pela emoção. O melhor anel que eu poderia desejar. Rafael tomou sua mão, seus dedos ásperos acariciando suavemente as cicatrizes recentes que decoravam a pele de Beatriz, como um mapa de sua valentia. Então nunca se romperá, disse, repetindo as palavras que ela havia pronunciado naquela noite na estação, palavras que haviam marcado o início de sua história. Beijaram-se sob o sol nascente. Um beijo que selava uma promessa já feita em seus corações, muito antes que as palavras a formalizassem. E Beatriz soube com absoluta certeza que havia encontrado finalmente o que sempre havia buscado. Não um refúgio temporário, mas um lar permanente. Não uma paixão fugaz, mas um amor tão resistente quanto o ferro que agora adornava seu dedo. O reverendo Martins chegou pouco depois do meio-dia. Um homem miúdo com olhos amáveis e um sorriso fácil que contrastava com a seriedade de sua profissão. Após trocar as saudações habituais, sentaram-se na sala para discutir os detalhes da cerimônia. Será algo simples, explicou Rafael. Aqui mesmo, sob o grande carvalho. Só nós e alguns amigos próximos. O reverendo assentiu compreensivo. Os casamentos não precisam ser grandes para serem significativos, comentou olhando alternadamente para Beatriz e Rafael. O importante é o compromisso que vocês fazem diante de Deus e entre vocês. Enquanto discutiam datas e leituras, Beatriz notou que o homem observava ocasionalmente suas mãos cicatrizadas com uma mistura de compaixão e curiosidade. Finalmente, como se não pudesse conter-se mais, o reverendo perguntou: ouvi falar de sua coragem durante o incêndio, Beatriz. Posso perguntar o que lhe deu força para arriscar sua vida desse modo? A pergunta a pegou de surpresa. Nunca havia considerado suas ações como particularmente corajosas. Simplesmente havia feito o que devia ser feito, o que qualquer um teria feito em seu lugar. Mas ao refletir sobre isso, compreendeu que sua motivação havia sido mais profunda, mais fundamental. O amor, suponho, respondeu finalmente olhando para Rafael com um sorriso suave. Não apenas por Rafael, embora isso teria sido suficiente. Amor por este lugar, pela vida que estamos construindo juntos, por Sussurro e os outros animais, por tudo o que significa a curva do lobo. O reverendo sorriu satisfeito com a resposta. O amor é paciente, é bondoso, citou. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca deixa de ser. Nunca deixa de ser, repetiu Beatriz apertando a mão de Rafael, sentindo o anel de ferro firme contra sua pele. Depois que o reverendo partiu, com a data fixada para o casamento apenas 2 semanas depois, Rafael levou Beatriz ao carvalho onde se realizaria a cerimônia. A árvore majestosa e antiga estendia seus ramos como braços abertos sobre uma pequena clareira natural, criando um espaço sagrado tão perfeito quanto qualquer igreja. Meu pai plantou esta árvore no dia em que nasci, revelou Rafael acariciando a casca rugosa com afeto. Disse que cresceria comigo, que seria testemunha de minha vida. E assim foi. Beatriz contemplou a árvore com renovada admiração, imaginando um Rafael jovem trepando por seus galhos, descansando sob sua sombra, buscando consolo em sua presença constante após a morte de Sofia e Miguel. É perfeito, disse, visualizando já o momento em que trocariam seus votos sob esse guardião silencioso. Como se tivesse estado esperando por isto. Rafael abraçou-a pelas costas, apoiando seu queixo no ombro de Beatriz, seus corpos encaixando-se perfeitamente como peças de um mesmo quebra-cabeça. Tudo estava esperando por você, murmurou contra sua pele. Este rancho, esta árvore, eu. Só que não sabíamos. Beatriz fechou os olhos, deixando que a brisa da tarde acariciasse seu rosto, misturando o aroma de Rafael com o da terra, da grama e dos pinheiros distantes. Pela primeira vez desde o incêndio, sentiu que podia respirar plenamente, sem o fantasma da fumaça em seus pulmões, sem o peso do medo em seu peito. Estava se curando, não apenas fisicamente, mas também no mais profundo de seu ser. As cicatrizes permaneceriam, tanto as visíveis em suas mãos, como as invisíveis em sua alma, mas já não as via como marcas de dor, e sim como testemunhos de sobrevivência, como provas tangíveis de sua capacidade para enfrentar o pior e seguir adiante. Enquanto regressavam à casa,
de mãos dadas sob o sol poente, Beatriz pensou em quão longe havia chegado desde aquele dia de outono na estação de poeira. Havia chegado como uma noiva rejeitada, com o coração ferido e as esperanças murchas. Agora caminhava como uma mulher completa, dona de si mesma, pronta para amar não a partir da necessidade ou do desespero, mas a partir da plenitude e da escolha consciente. O anel de ferro em seu dedo brilhava com os últimos raios do sol, um lembrete constante de que, às vezes, das experiências mais duras, dos materiais mais simples, nascem as criações mais belas e duradouras. A manhã do casamento amanheceu com uma claridade perfeita, como se o céu mesmo tivesse decidido abençoar a união. Beatriz acordou cedo, com aquele peculiar nervosismo que não nasce do medo, mas da antecipação de algo profundamente significativo. Rafael havia passado a noite na cidade, seguindo a tradição de não ver a noiva antes da cerimônia. A casa sentia-se estranhamente vazia sem sua presença, mas Beatriz encontrou consolo nos preparativos finais. Marta Costa chegou pouco depois do amanhecer, trazendo consigo um vestido que havia pertencido à sua filha, agora casada e vivendo em Mato Grosso. Era simples, mas elegante, de uma cor marfim suave, que complementava perfeitamente o tom dourado que o sol havia deixado na pele de Beatriz. Era de minha Aurora quando se casou, explicou Marta enquanto ajudava Beatriz a experimentá-lo. Guardei-o todos estes anos, talvez esperando que alguém mais pudesse usá-lo. Acho que estava destinado a você. O vestido ajustava-se como se tivesse sido confeccionado para ela. Caía em linhas limpas até seus tornozelos, com mangas compridas que ocultavam as cicatrizes mais visíveis de seus braços. Um delicado bordado de flores silvestres adornava o pescoço e os punhos. Trabalho claramente realizado à mão com paciência e amor. É perfeito, sussurrou Beatriz contemplando seu reflexo no espelho, com uma mistura de assombro e incredulidade. Mal reconhecia a mulher que lhe devolvia o olhar, não só pelo vestido elegante, mas pela luz que emanava de seus olhos, pela serenidade que havia substituído a inquietude constante que durante tanto tempo havia sido sua companheira. Marta sorriu satisfeita e procedeu a pentear o cabelo de Beatriz em um coque frouxo, do qual escapavam alguns cachos rebeldes, emoldurando seu rosto com uma suavidade natural. Como toque final, colocou o pente de turquesa, primeiro presente de Rafael entre as mechas castanhas. Algo velho, algo novo, algo emprestado, algo azul, recitou Marta, assinalando cada elemento. O vestido emprestado, o anel de ferro novo, um lenço antigo que havia pertencido à mãe de Beatriz e o pente azul que havia marcado o início de sua história de amor. Todas as tradições cumpridas. Está pronta, querida. Ao meio-dia, um pequeno grupo de pessoas havia se reunido sob o grande carvalho. Não eram muitos. Alguns vizinhos amáveis, o casal Costa, um par de trabalhadores temporários do rancho e, surpreendentemente, Gertrude Mendes, que permanecia um pouco afastada, mas com expressão serena. O reverendo Martins esperava junto a Rafael, cuja postura rígida revelava seu nervosismo apenas contido. Quando Beatriz emergiu da casa e começou a caminhar em direção ao carvalho, um silêncio reverente caiu sobre a pequena congregação. Não havia música formal, apenas o canto dos pássaros e o sussurro do vento entre as folhas da árvore, uma sinfonia natural que parecia composta especificamente para esse momento. Rafael virou-se para olhá-la, e a expressão de seu rosto, uma mistura de assombro, amor e gratidão tão intensa que beirava a veneração, ficaria gravada na memória de Beatriz para sempre. Vestia seu melhor terno, claramente não novo, mas cuidadosamente escovado e passado. Seu cabelo, penteado para trás, revelava plenamente suas feições angulosas, e pela primeira vez desde que Beatriz o conhecia, parecia completamente em paz. Quando chegou ao seu lado, Rafael tomou suas mãos entre as suas com uma delicadeza infinita, como se temesse que pudesse desvanecer-se se a segurasse com demasiada força. Você está aqui, murmurou tão baixo que só ela podia ouvi-lo. Realmente está aqui. Beatriz sorriu, compreendendo o significado mais profundo de suas palavras. Não se referia simplesmente à sua presença física nesse momento, mas a todo o caminho percorrido, da estação de trem ao incêndio, da recuperação até este dia, um caminho que ambos haviam transitado juntos, contra todas as probabilidades. Sempre estive aqui,
respondeu apertando suavemente suas mãos. Desde o primeiro dia, o reverendo Martins começou a cerimônia com palavras sobre o amor como força restauradora, como ponte sobre as águas turbulentas da vida. Falou do matrimônio não como um final feliz, mas como um começo valente, um compromisso diário de escolherem-se mutuamente, apesar das dificuldades que inevitavelmente surgiriam. Quando chegou o momento dos votos, Rafael falou primeiro, sua voz grave mas clara, sem traço da rudeza que às vezes a caracterizava. Beatriz, começou olhando-a diretamente nos olhos, você chegou à minha vida quando eu já havia aceitado a solidão como minha única companhia. Não buscava o amor. Acreditava que essa parte de mim havia morrido com Sofia e Miguel. Mas você me ensinou que o coração pode sarar, que pode voltar a bater, mesmo quando parece irremediavelmente quebrado. Fez uma pausa, tomando ar, visivelmente emocionado. Prometo-lhe hoje, sob esta árvore que foi testemunha de toda a minha vida, que a amarei cada dia como se fosse o último, que nunca esquecerei o presente que é tê-la ao meu lado, que construirei com você um lar onde sempre será vista, sempre será valorizada, sempre será amada, não pelo que faz, mas por quem é, a mulher mais valente, mais compassiva, mais bela que conheci jamais. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Beatriz, mas eram lágrimas de uma alegria tão pura que brilhavam como diamantes sob o sol do meio-dia. Quando chegou sua vez de falar, sua voz era firme apesar da emoção. Rafael, vim para Goiás buscando um futuro, sem saber que encontraria muito mais, um presente digno de ser vivido plenamente. Você me ofereceu um teto quando mais precisava, mas me deu um lar quando já não o esperava. Mostrou-me que o silêncio pode ser tão eloquente quanto as palavras, que a força verdadeira está na vulnerabilidade e que o amor mais profundo nasce às vezes das cinzas do que acreditávamos perdido para sempre. Levantou sua mão esquerda, onde o anel de ferro capturava a luz do sol. Prometo-lhe hoje, com este anel forjado do metal que resistiu ao fogo, que meu amor por você será igualmente resistente, que estarei ao seu lado nas alegrias e nas tristezas, na abundância e na escassez, na saúde e na doença, que cada manhã escolherei amá-lo, e cada noite agradecerei por tê-lo encontrado. Que nosso lar será um refúgio não só para nós, mas para todo aquele que necessite recordar que a vida, mesmo em seus momentos mais escuros, sempre guarda uma centelha de esperança. Houve um momento de silêncio absoluto quando terminou de falar, como se a natureza mesma contivesse a respiração ante a solenidade das promessas trocadas. Logo, com voz emocionada, o reverendo Martins os declarou marido e mulher. O beijo que selou sua união foi doce e contido, consciente das testemunhas, mas carregado de promessas que se cumpririam na intimidade compartilhada de seu lar. Quando se separaram, os poucos assistentes aplaudiram com entusiasmo, alguns secando lágrimas discretas. A celebração que se seguiu foi tão simples quanto sincera. Uma refeição compartilhada sob o grande carvalho, risos e conversas, que fluíam com a naturalidade de quem se sabe entre amigos. Inclusive Gertrude Mendes aproximou-se para felicitá-los, sua habitual severidade suavizada por algo que poderia ter se interpretado como aprovação. Meu filho se equivocou, disse a Beatriz em um momento em que se encontraram a sós. Você era exatamente o que esta terra necessitava, o que Rafael necessitava. E com essas palavras surpreendentes, deixou Beatriz com uma sensação de encerramento, como se um círculo finalmente se completasse. Ao entardecer, quando os convidados começaram a partir, Beatriz e Rafael permaneceram sob o carvalho, suas mãos entrelaçadas, contemplando como a luz dourada do sol poente transformava sua propriedade em uma paisagem quase mítica. Senhora Campos, disse Rafael, saboreando o novo nome como quem prova um vinho requintado. Algum arrependimento? Beatriz negou com a cabeça, apoiando-a no ombro de seu agora esposo. Nenhum só, respondeu com absoluta certeza. Cada passo, inclusive os dolorosos, nos trouxe até aqui. Não mudaria nada. Rafael beijou sua testa com reverência, como se estivesse abençoando o pensamento mesmo. Amanhã começaremos a reconstruir o estábulo, comentou seu tom prático, mas tingido de esperança. E talvez pudéssemos pensar em ampliar a casa. Para o futuro, Beatriz entendeu imediatamente o que sugeria. A possibilidade de filhos de uma família além deles dois
uma ideia que até pouco lhe teria parecido um sonho impossível. Agora, sob o céu avermelhado do entardecer, com o anel de ferro em seu dedo e o sobrenome Campos como novo escudo, essa possibilidade se sentia não apenas real, mas natural. O próximo capítulo de uma história que apenas começava. Gostaria disso, disse simplesmente, e no sorriso de Rafael viu refletida toda a esperança, todo o futuro que se estendia diante deles, como uma tela em branco, pronta para ser pintada com as cores de seu amor compartilhado. 1 ano havia passado desde o casamento sob o carvalho, e o inverno havia chegado novamente a Goiás. A neve cobria a curva do Lobo com um manto imaculado, transformando o rancho em uma paisagem de conto. O estábulo, completamente reconstruído e mais amplo que antes, abrigava agora não só os cavalos originais, mas também 2 potros nascidos na primavera, símbolo vivo de renovação. A casa também havia mudado. Durante o verão, Rafael havia acrescentado um quarto adicional, trabalhando incansavelmente sob o sol ardente, suas mãos ásperas criando com dedicação o espaço que logo seria necessário. Porque Beatriz, com o ventre agora proeminente sob seu vestido, esperava dar à luz seu primeiro filho quando os primeiros brotos da primavera aparecessem na terra. A gravidez havia sido uma surpresa, chegando apenas alguns meses após o casamento. No início, Beatriz temeu que fosse cedo demais, que ambos necessitassem mais tempo para consolidar sua união antes de adicionar uma nova vida à equação. Mas a felicidade que iluminou o rosto de Rafael ao receber a notícia dissipou todas as suas dúvidas. Esperança, havia dito ele, colocando uma mão trêmula sobre seu ventre ainda plano. Se for menina, gostaria de chamá-la Esperança. Beatriz havia assentido, comovida pela escolha. Esperança. O nome continha tudo o que haviam aprendido ao longo de seu caminho juntos, que mesmo nas noites mais escuras, sempre existe a possibilidade de um novo amanhecer. Agora, nesta tarde de dezembro, Beatriz encontrava-se sentada junto à janela da sala, tecendo um pequeno gorro de lã enquanto contemplava os flocos de neve que caíam suavemente do céu cinzento. Suas mãos, completamente curadas, mas marcadas para sempre pelas cicatrizes do incêndio, moviam-se com destreza, transformando o fio áspero em algo útil e bonito, um processo que lhe resultava profundamente simbólico. Rafael entrou no aposento, trazendo consigo o aroma fresco do exterior e alguns pedaços de lenha para a lareira. Seus movimentos, sempre medidos e precisos, tinham agora um calor que só o tempo e o amor haviam conseguido cinzelar em seu ser. Depositou as achas junto ao fogo e aproximou-se de Beatriz, beijando suavemente sua testa. Sussurro está olhando pela janela outra vez, comentou com um sorriso, referindo-se ao velho cavalo manco que, desde o incêndio, havia desenvolvido o peculiar costume de aproximar-se da casa para observar através das janelas, como um guardião silencioso. Acho que sente que algo está para acontecer. Beatriz sorriu, sentindo um movimento dentro de seu ventre, como se a criatura respondesse à voz de seu pai. Os animais percebem coisas que nós não podemos, respondeu tomando a mão de Rafael para colocá-la sobre o ponto exato onde sua filha se agitava. Esperança também está inquieta hoje. Rafael ajoelhou-se diante dela, mantendo sua mão sobre o ventre arredondado. Seu rosto uma mistura de assombro e reverência, cada vez que sentia mover-se sua filha, ainda não nascida. Nunca se acostumava a essa sensação, a esse milagre cotidiano que contradizia todas as perdas de seu passado. Ela gostará de crescer aqui, disse com convicção. Terá espaço para correr, árvores para trepar, animais para cuidar, e 2 pais que a adorarão, que já a adoram, corrigiu Beatriz suavemente. Rafael assentiu, incapaz de expressar com palavras a profundidade de seus sentimentos. Em seu lugar, alimentou o fogo com as achas recém-trazidas, observando como as chamas, antes inimigas, agora os protegiam do frio exterior, transformando a madeira em calor e luz, igual ao amor que havia transformado sua solidão em pertencimento. Sentou-se junto a Beatriz, e ambos contemplaram em silêncio o espetáculo hipnótico do fogo. Lá fora, a neve caía com mais intensidade, mas dentro dessas paredes, nesse pequeno universo que haviam construído juntos, o calor prevalecia. O velho sussurro relinchou suavemente, sua silhueta recortada contra a janela como uma pintura em preto e branco.
Beatriz pensou em quão longe havia chegado desde aquele dia na estação de Poeira, quando todas as suas esperanças pareciam ter se desvanecido com a fumaça do trem. Nunca poderia ter imaginado, então, que a rejeição que tanto dor lhe causou seria na realidade o primeiro passo para uma felicidade mais profunda e autêntica que qualquer coisa que tivesse sonhado. Em que está pensando? Perguntou Rafael, notando sua expressão contemplativa. Beatriz entrelaçou seus dedos com os dele, sentindo o contraste entre suas mãos, as dela marcadas pelo fogo, as dele por anos de trabalho sob o sol de Goiás. Penso em como o destino às vezes toma desvios estranhos, respondeu. Em como o que parece um final pode ser realmente um começo. Em como duas pessoas quebradas podem encontrar-se e criar algo completo e belo entre elas. Rafael sorriu, compreendendo perfeitamente, porque essa era a linguagem que haviam desenvolvido juntos. Um idioma de silêncios compartilhados e palavras medidas que diziam exatamente o necessário, nem mais nem menos. Através da janela, podiam ver como o sol poente tingia de rosa e ouro a neve imaculada, um espetáculo tão belo quanto efêmero. Beatriz sentiu uma paz profunda assentar-se em sua alma, a certeza de estar exatamente onde devia estar, com a pessoa com quem devia estar, no momento preciso em que devia estar. O fogo crepitava na lareira, projetando sombras dançantes nas paredes. Lá fora, o velho cavalo manco observava, testemunha silenciosa de uma história de perda e recuperação, de finais e começos, de fogo que destrói e fogo que aquece. E dentro, no calor do lar, o amor entre eles, simples, teimoso e belo, ardia com uma chama constante que nenhum vento poderia apagar. Porque às vezes o amor não nasce do que sobra, mas do que insiste em ficar.